Seja bem-vindo à Dupla do Tráfego Podcast, o crescimento da tua empresa a um insight de distância. Eu sou o Samuel Saldanha. Eu me chamo Theo Rodrigues. E hoje a gente vai falar tudo, simplesmente tudo, sobre processos de venda. Nós vamos dividir esse nosso momento em 3 etapas. Primeiro, a gente vai falar sobre vendas de modo geral, o conceito e pilares essenciais que você não pode pensar em vender sem eles. No segundo momento, a gente vai falar sobre vendas dentro do contexto de WhatsApp, onde muitos empresários utilizam essa ferramenta para o processo de venda. A gente vai trazer princípios essenciais para esse processo de venda em si. E no terceiro, a gente vai falar sobre o processo de venda que inclui reuniões comerciais. Isso diz respeito tanto a empresas dentro do B2B, como a nossa, que inclui reuniões ou sessões estratégicas para fazer suas vendas, ou até mesmo o setor odontológico, que faz ali uma consulta, que é um processo de venda, para vender um procedimento, por exemplo. Então, vamos iniciar. Então, para a gente iniciar, né, Samuel, vamos pro primordial, né? O conceito de venda. Conta aí pra gente, Samuel, o que é o conceito de venda? O que significa venda, né? Boa. É um ponto, Theo, que a maioria erra. Porque quando a gente fala sobre vendas, se você entende o conceito equivocadamente, você não consegue vender da maneira certa. Vender não é trazer uma solução. Vender não é resolver um problema, porque você vende antes de resolver. Vender, a gente costuma trazer a definição de que é a arte ou a habilidade de fazer o teu cliente convencer-se a si mesmo sobre o produto que você está oferecendo. Então, nesse conceito, a gente vai colocar que o cliente é quem vai se convencer. Ele vai vender para si mesmo. O trabalho do vendedor é fazer com que o cliente seja conduzido a vender para si o produto ou o serviço que a gente está oferecendo. Então não é uma venda forçosa, não é você empurrar uma solução ao cliente, mas é você, através de perguntas específicas, fazer o cliente vender para si mesmo. Mas falando de venda, né, Theo? A gente que atua dentro do setor de marketing e o setor de vendas em si, existe uma relação desses dois setores. Tu poderia falar um pouco mais para a galera qual é a importância desses dois setores estarem alinhados? Cara, é imprescindível, né, a gente ter um alinhamento entre a parte de marketing da tua empresa e a parte de vendas da tua empresa, até porque senão fica uma grande bagunça, né? Sim. Então, assim, a empresa de marketing, né, o pilar de marketing, o setor de marketing está alinhado para fazer uma campanha específica, só que quando o cliente é atingido por essa campanha específica, chega ali na zona de conversão, seja WhatsApp, ligação, reunião de vendas que seja, não está alinhado com aquela campanha de marketing e acaba uma grande bagunça, né? Então, assim, para a gente ter uma assertividade maior nessa campanha de marketing, a gente precisa realmente estar 100% alinhado com a equipe de vendas. Uhum. Então, é algo que a gente sempre faz aqui, inclusive dentro da Alura Digital, que é justamente estar realmente inserido no comercial da empresa dos nossos clientes. Entendeu? Então é extremamente importante para que a gente possa entender quais são as dificuldades que aquele comercial está tendo, quais são as principais objeções que estão aparecendo dessa audiência que a gente está levando até o cliente, para que a gente possa realmente ajudar e conduzir a campanha de marketing de forma diferente, ser mais persuasivo, trazer uma campanha que traga leads um pouco mais qualificados, mais topo de funil, um perfil de público que mora em determinada região. E assim, é baseado na estratégia de marketing, né? São situações e situações, certo? Pode falar. Pronto. E aí, Theo, a gente se depara muito com a situação de empresários ou até gestores de tráfego que pausam boas campanhas de marketing porque não identificam gargalos comerciais. Então, quando você olha só para o marketing isoladamente, ou quando você olha só para o comercial isoladamente, você tem um risco de matar um culpando o outro. Total. Então, o comercial tem que estar alinhado com o marketing, porque senão você nunca vai ter escala no teu negócio. Tu vai estar pausando aquilo que está funcionando, dizendo que ele não está funcionando. Total. E fica aquela briga, né? Um joga pro comercial, o marketing joga pro comercial, o comercial joga pro marketing, né? E fica aquela bagunça, ninguém sabe, né, onde está vindo o real problema. Sim. Então, assim, realmente esse é um ponto chave aqui para projetos digitais, né? Realmente ter esse alinhamento.
Mas falando um pouco sobre mais esse setor de vendas, Samuel, eu queria que tu falasse qual é, tipo assim, o papel da empatia no processo de vendas, né? Qual é a diferença que faz ter essa empatia ali durante o processo de vendas. Pronto. O empreendedor, quando ele vai para o digital, ele acredita que o digital não precisa de relacionamento entre vendedor e lead, vendedor e cliente para ocorrer a venda. Acaba que você cria uma comunidade de atendentes que se chamam vendedores dentro da internet. Sendo que a venda, para ocorrer, ela precisa de relacionamento. O que eu estou chamando de relacionamento? A conexão entre o vendedor e o cliente. Essa conexão no presencial ela se dá por vários estímulos, um aperto de mão, um sorriso, uma pergunta educada, um bom dia, uma boa tarde, um atendimento ali tão educado que dá até constrangimento. Dentro do digital, a gente tem também algumas ferramentas que a gente pode utilizar para gerar esse relacionamento. Então, dentro do digital existem os emojis, que são uma espécie de conexão ou uma linguagem universal que gera aquele um pouco de relacionamento quando você tem um texto muito impessoal. Mas você tem outras ferramentas, como uma pergunta ou perguntas estratégicas para entender a necessidade do cliente antes de fazer uma venda. Se eu entendo, então, que vender, voltando para o princípio do que é venda, é a habilidade de fazer o cliente vender para si mesmo, se eu não gero relacionamento com ele, ele nunca vai me deixar conduzir. Porque ele não vai confiar em mim. É interessante essa parte do emoji que tu comentou, né, Samuel? Porque ali na venda física, né, na venda tete a tete, olho a olho, a gente consegue ter outras percepções dali do vendedor ou do cliente, né? A gente vê ali a face dele, a forma com que ele está se expressando. Já no digital, infelizmente, a gente não tem isso, né? Sim. E o emoji é uma forma que às vezes a gente nem se toca. Cara, beleza, estão falando de emoji, é uma coisa simples, né? Mas assim, na prática, você sente assim a diferença de uma conversa com emoji e uma conversa sem emoji, porque através daquele emoji, um emoji com a carinha feliz, você já sente que no outro lado ali tem uma pessoa, né, que minimamente esse sentimento é uma pessoa que está feliz de te atender. E esse sentimento faz total diferença ali para você gerar uma conexão com o teu cliente. Né? Perfeito, perfeito. Muito bom. Então a gente já tratou aqui de definição do que é venda, a importância do relacionamento, geração de conexão entre vendedor e cliente, mas tem um ponto muito essencial. Theo, qual a importância de métricas para o comercial? Pronto, tudo que a gente não consegue metrificar, a gente não consegue melhorar, né? A gente já começa dessa parte, né? E, tipo assim, até algo que a gente se incomoda um pouco no mercado, a gente faz reunião com empresários todo santo dia, né? E uma pergunta-chave que a gente sempre pergunta é assim: fulano, cara, qual é a tua taxa de conversão? Quantas pessoas chegam diariamente ali pra você? Quantas pessoas realmente... Qual é a tua taxa de espera de resposta? Qual é a taxa de realmente resposta das tuas perguntas? Cara, a gente pergunta essas coisas e ninguém sabe, né? Então a gente vê como um grande gargalo aí essa questão das métricas, que são algo extremamente importante. Porque se eu tenho isso aqui tudo mapeado, eu consigo identificar em que passo da minha conversação está o problema. Mas se eu não tenho é o que eu falei antes, né? Sem metrificar a gente não consegue melhorar, né? Então se eu não tenho realmente isso metrificado, eu não sei em que ponto está o meu problema. E aí que vem uma bola de neve, né? Aí vem a questão, será que é o marketing que não está trazendo um lead qualificado? Será que é minha atendente? Será que é meu script de vendas? E aí a gente fica numa incógnita aí, que ninguém sabe responder por falta de metrificação. Né? E falando sobre jornada de cliente agora, né, Samuel? Eu queria trazer uma pergunta para ti falando um pouco sobre CRM, que é algo extremamente importante. Para quem não sabe o que é CRM, é justamente uma estrutura onde a gente consegue realmente detalhar cada etapa da venda. Ou seja, um cliente que está ali na primeira etapa do CRM normalmente é um cliente que está mais frio. O cliente que já está numa etapa mais avançada ali do CRM é um lead um pouco mais quente. E a gente precisa ter tratativas diferentes para cada cliente desse, né? Então, Samuel, eu queria te perguntar, qual é o impacto de um CRM bem implementado dentro de uma empresa? Tu trouxe uma resposta muito proveitosa, porque tu falou, para quem não sabe, a maioria dos empresários não sabem o que é CRM. Isso é humilhante, deveria ser humilhante. Assim, e como empreendedor, você tem que aprender a lidar com o seu ego. Quando a gente fala, muitas vezes nas nossas reuniões de venda, a gente pergunta, você tem um CRM na tua empresa? E quando, às vezes, o empresário tem medo de dizer que não sabe nem o que é. Mas isso é uma denúncia
É que nem você descobrir que tem câncer. Você se entristece por saber que o tem, mas fica feliz porque descobriu logo. E você pode resolver esse problema. Boa. Então, qual a importância de um CRM? A importância de um CRM é você aproveitar todas as oportunidades de venda que você tem. É você não pegar somente o bolo que comprou de primeira, mas você ter um bom relacionamento com esses outros leads, esses outros clientes que não compraram de primeiro. Vocês não os jogar, os expulsar da mesa, jogar fora, jogar no lixo. Você não é uma empresa que se importa com os teus clientes e você não tem um CRM, que é uma gestão de relacionamento com todos os teus clientes. A gente vai falar de CRM, a gente vai falar de como é que você vai estruturar isso. Mas se pergunte, você entende a importância de aproveitar todas as oportunidades que você tem na mesa? Ou tu está disposto a perder 30% do teu faturamento todos os meses? Forte, hein? Forte demais. Boa. E aí, Theo, devolvendo a pergunta para ti. Como que o cara vai escolher, o empresário, ele quer um CRM? Como é que ele vai escolher um software que vai atender necessidades específicas da empresa dele? O que um software precisa ter para ser um bom CRM? Porque a gente está falando de software, né? Show, exatamente. Cara, eu costumo dizer que o principal pilar, mais importante, é facilidade de uso, né? Boa. Outros pontos que também são importantes é a parte de automação dos processos para também facilitar o teu atendimento. Então, o CRM que, a partir do momento que o cliente entra em contato, ele já cai ali no sistema de CRM automaticamente. O CRM onde eu consigo fazer automações para que um cliente que não respondeu partir por uma etapa ali do meu CRM onde ele vai receber um lembrete. De modo automático. De modo automático. Assim como também aquele cliente que ficou de visitar ou marcou uma reunião, receber automaticamente um lembrete ali pelo Google Agendas que seja, ou por uma mensagem. Então, a parte de facilidade é o macro, né? É o guarda-chuva. Né? Exatamente, é o principal. E as outras funcionalidades como automações, creio que sejam importantes também, tá? Então, para que a gente não tenha um trabalho ali do atendente ficar puxando o cliente de cada etapa, a gente sabe que isso na prática com a correria acaba surgindo furos, entendeu? Então, quanto mais a gente conseguir facilitar esse processo, melhor. Para quem não sabe, nós temos um software de CRM da nossa agência, da nossa empresa. E o Theo, ele lidera esse setor, né, dentro da Luri, e eu queria que tu falasse dos principais desafios que é para implementar. Não, tu falou das necessidades, mas para implementar, o que mais acontece que é um desafio para que o empresário venha utilizar? Pronto, exatamente isso. A gente vê uma dificuldade na parte dos atendentes, né, para realmente essa implementação, como é algo novo, né? Mas, assim, a gente também vê empresários que também não querem isso. Não querem aderir à tecnologia, digamos assim, né? Então, assim, eu já tive aqui situações onde eu ofereci um CRM totalmente automatizado para o empresário. Ele, cara, não gosto disso. Prefiro fazer na caneta e no papel. Cara, eu fiquei tranquilo. Eu quero ver você ter controle disso, né? Então, assim, cara, como é que tu vai controlar? Vamos supor que chega ali 1000 pessoas em uma semana pra ti ali. Novas oportunidades. Me diga como é que você vai anotar num papel o número de telefone, a data de nascimento do teu cliente, o nome do cliente e saber qual cliente mandar a mensagem em cada tempo específico. Porque aqui a gente tem um sistema onde eu sei que o cliente entrou em contato, não respondeu, depois de 3 dias ele vai receber uma mensagem de lembrete. Não respondeu mesmo assim, ele vai receber outra mensagem depois de 2 dias. Depois não respondeu, mais tanto tempo ele vai receber outra mensagem. Entendeu? Automático. Entendeu? Então, assim, a gente vê essa questão do tradicionalismo, né? E, querendo ou não, isso só afeta o negócio dos empresários, né? Me diga qual vai ser a eficácia de ambos. Se a gente fazer um teste AB, né? Colocar lado a lado. Qual que vai funcionar? Você sabe, empresário, que o que vai funcionar mais é esse. Mas basta você realmente colocar a sua equipe, sentar a tua equipe a bunda na cadeira deles, né? Fazer eles sentarem a bunda na cadeira e realmente enfrentar esse desafio. Que não é um desafio. É tranquilo porque você tem uma equipe como nós para poder te ajudar. Entendeu?
Então, Boa. esse é o principal desafio, realmente, as pessoas aderirem e quererem realmente o sistema. É. Né? E fora que vendas, ou na verdade o setor comercial é número. É número, não é achismo. Então, se o teu setor comercial, tu só chega nele assim uma vez por semana aí, quantos foram as vendas? Ou nem chega às vezes, né? Mas chega, quanto que a gente vendeu semana passada? Tanto. Beleza. Se é assim que tu trata o teu setor comercial, é um fato que a tua empresa não vai se aderir a um CRM. Mas tu chega no teu comercial, as tuas reuniões, e a gente vai falar disso, como tu implementar a cultura para um processo de venda, mas se tu chega e a tua cultura é quantas pessoas nós temos na base, quantos não responderam no primeiro contato, quantos nós temos para o primeiro follow-up, quantos nós temos no segundo, quantos avançaram percentualmente da base para o fechamento, quantos que a gente conseguiu recuperar ali dentro do follow-up. Vai ser assim, impossível tu não usar o CRM, porque o CRM vai ser o que tu vai ter nas mãos para ter esses números, né? Continuando sobre CRM, Theo, na verdade, não sobre... CRM também, mas o que tá na boca do povo é IA, né? Inteligência artificial. E o que tu acha, como é que os avanços da inteligência artificial podem estar impactando tanto positivamente quanto negativamente nas vendas? Cara, assim, hoje a gente vê aí no mercado até aplicativos que substituem o atendente, né? Para você ver como está avançado a questão do CRM, da inteligência artificial de forma geral, né? Então a gente vê aplicativos que conectam ali com o nosso CRM, no caso, e a partir do momento que a gente recebe a primeira mensagem ali no WhatsApp, já dispara um gatilho para a inteligência artificial entrar e fazer um atendimento automático, né? Mas o interessante é que a gente consegue treinar a inteligência artificial para que ela atenda da forma que a gente quer. Legal. Uma grande objeção da implementação dessa inteligência artificial é o quê? Cara, beleza, eu vou implementar isso, mas vai ter um atendimento totalmente robotizado, né? É uma grande objeção. Mas já estão implementando, já está surgindo, né, tecnologias onde eu consigo treinar minha inteligência artificial para atender como se fosse um atendente. Entendeu? Quiçá tendo até mais eficiência do que um atendente, né? Fora isso, a gente tem questão também de automações, disparo de mensagens automáticas, fazer automações para que você consiga enviar SMS ali pro teu cliente depois de uma compra, entendeu? Ou até para IA analisar como é que tá o atendimento, né, do teu vendedor ali. Quebra de objeções, gramática, se você tiver com um atendente que tem algum tipo de dúvida, né, você pode colocar para a inteligência artificial responder de forma correta. Quiser atender para outro país, ela traduz automaticamente, entendeu? Então tem alguns clientes que querem vender para outros países, cara, a inteligência artificial faz isso, entendeu? Então assim, no futuro a gente vai conseguir expandir ainda mais o nosso leque de vendas através dessa tecnologia, né? Que é incrível. Muito bom, mano. Show de bola. Pessoal, vamos falar um pouco agora sobre Spin Selling, né? A metodologia de vendas que a gente tanto gosta. Tá? Então eu queria te perguntar, Samuel, o que tu acha dessa metodologia e por que ela é importante, porque ela é uma boa metodologia de vendas? Boa. O Spin Selling, ele executa o que a gente definiu de vendas. Se vender é a arte de fazer o cliente vender para si mesmo, tu vai, através de perguntas, conduzir ele nessa jornada em atendimento até pagador. Então o Spin Selling, ele vai tratar tanto da situação atual, fazer o cliente refletir sobre as implicações dele não mudar aquilo que ele precisa resolver na vida dele, e isso vai fazendo com que o próprio cliente, nas suas respostas, venha se autoconvencer da necessidade que a gente está oferecendo. Então, por que ela é uma metodologia eficaz? Porque ela faz o cliente se autoconvencer. E é assim que você vai vender. E a gente implementa o Spin Selling, a galera fala muito Spin Selling para vendas em reunião. Mas o Spin Selling é para vendas no WhatsApp. Também. O Spin Selling é para venda no direct. O Spin Selling é para todos os processos de venda. E até mesmo no processo de pré-venda. E no processo de pós-venda. É você perguntando no processo de pré-venda que o cliente vai para a reunião. Tem desejo. Realmente, eu preciso dessa reunião. É no pós-venda, o Spin Selling, que tu vai fazer o teu cliente refletir sobre os benefícios do teu produto que aconteceram na vida dele, para que você possa gerar prova social
e ou indicação. Então o Spin Selling está no pré, o Spin Selling está no processo, independente de qual seja o processo, e está no pós-venda. Bom demais, bom demais. E para mostrar pro pessoal, né, Samuel, alguns exemplos. Quais são os exemplos assim de perguntas de Spin Selling? Boa. É importante você entender o Spin Selling nos seus 4 pilares, que é situação, problema, implicação e necessidade. As tuas perguntas elas têm que girar nesses 4 pilares. Mas trazendo alguns exemplos para você, para ficar claro para todo mundo. Por exemplo, vamos dizer que a gente está numa reunião comercial aqui. Uma pergunta muito boa. Theo, o que te fez vir para essa reunião? Qual foi a necessidade que te despertou de você marcar essa reunião com o nosso time comercial? Aí o Theo vai dizer, é porque eu preciso vender mais na minha empresa. Eu dependo de indicação. Ele já está se autoconvencendo da necessidade. Posso fazer outra pergunta como, Theo, mas agora olhando para o futuro, o que tu quer com a tua empresa? Onde é que tu quer levar a tua empresa? Qual é o nível que a gente está falando aqui que você está arrumando? Você está arrumando em que nível? Em que lugar você quer chegar? Eu quero faturar 1 milhão por mês na minha empresa. Pronto, Theo, o que te impede de já estar faturando 1 milhão? Então aqui eu peguei a situação atual dele e trouxe à tona um problema. Cara, o que me impede é que eu dependo de indicação. Agora eu posso levar ele às implicações disso. Theo, entendi. Hoje você depende de indicação e é por isso que você não fatura 1 milhão por mês. Mas, se tu não resolver isso em 1 ano, quais são as implicações financeiras para o teu negócio? Cara, se eu não resolver isso em 1 ano, provavelmente eu posso quebrar ou perder espaço de mercado. Meus concorrentes que estão já no digital estão tomando meu espaço. Então ele já vai falando da sua própria necessidade. E aí, Theo, o que tu acha que tu precisa resolver? Fora essa questão de depender de indicação. É você ter também ali canais múltiplos de venda? Sim. É você ter isso, isso e isso? Sim. Pois eu posso te entregar tudo isso. Faria sentido você ter isso, 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 isso? Faria. Tu já amarra a tua necessidade com a minha solução e foi você que falou, não fui eu. E aí se torna muito mais fácil. E um ponto que eu queria também agregar, voltando um pouco sobre a parte de metrificação, né? Nesse caso, nessa situação, eu queria faturar 1 milhão ao ano. Vamos supor, né? 1 milhão ao ano ou 1 milhão ao mês, né? Ao mês. Pronto, 1 milhão ao mês, tá? E quando a gente consegue metrificar os nossos resultados, a gente tem previsibilidade, cara. E isso é muito, 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 muito bom, né? Então eu sei que, cara, beleza, eu quero faturar 1 milhão ao ano. Tem métricas do meu negócio. Eu sei como é que tá meu comercial. Para ter X valor a mais, eu preciso ter X reuniões a mais. Uhum. E para eu ter X reuniões a mais, eu preciso ter X novos contatos chegando. Então, minha meta no marketing é o quê? Trazer esse X aqui para eu ter X reuniões a mais, para eu ter tantas vendas a mais, para eu chegar no meu faturamento. Isso se chama previsibilidade. E o mais interessante ainda é o quê? A questão da escala. Que o nosso serviço de marketing, né, o serviço de estratégia, né, proporciona. Que é o quê? Cara, beleza. Tu precisa de X, X, X para chegar no teu faturamento. E se eu te falar que se eu investir X valor, vai chegar esse valor. E se tu quiser duplicar ainda o valor final, é só colocar outro X, 2X na ponta. Boa. Então eu tenho um mecanismo que eu tenho previsibilidade e escala ao mesmo tempo. Que se eu quiser duplicar meu faturamento, é só ter estrutura para entregar o meu produto, meu serviço, que seja, tá? E colocar mais dinheiro. Boa. Então é isso que a gente entrega. A gente entrega uma estratégia onde eu consigo escala e previsibilidade. Muito bom, muito bom. Boa? Perfeito. Existe um ponto sobre processo de venda que é muito importante. Se você não quer brigar por preço, você tem uma diferenciação, né? Então eu queria que tu falasse um pouco mais para a galera sobre proposta única de valor. Quais são os pontos essenciais como empreendedor? Mesmo que eu venda, vamos dizer, eu vendo um serviço, como é que eu crio uma proposta única de valor? Se eu vendo um produto, como é que eu crio uma proposta única de valor? E qual a importância disso, né? Cara, é questão do teu diferencial, né? Vamos trazer para nossa situação aqui, né? A gente... Tráfego pago, tá na boca do povo, né? Sim. Tráfego pago. Cara, tráfego pago, todo mundo vende. Todo mundo tem o serviço de tráfego pago. Todo mundo foi lá, estudou tráfego pago para fazer anúncio lá no Facebook e sabe fazer. Se o Theo Samuel e a Luri Digital trazer a comunicação que vem de tráfego pago, você concorda comigo que eu tô disputando com todas essas pessoas? O nome é caro. Exatamente, o nome é caro.
Mas, quando eu trago a solução de uma metodologia de tráfego pago, desenvolvida pela Lure Digital, a gente tem algo totalmente diferente. Sim. Ou seja, nosso diferencial tá na metodologia. Entendeu? Então, assim, eu deixo a pergunta, cara, qual é o diferencial do teu produto? Ou você só vende, sei lá, tráfego pago? Sim. Você só vende uma lente de contato? Qual é o teu diferencial? Qual é a tua metodologia? O que tu... Tipo assim, você não precisa criar uma metodologia inovadora que... Poxa, é só a questão da embalagem, pessoal. É só você nomear de forma diferente. Por exemplo, lente de contato. Cara, vou fazer uma lente de contato ali para os dentes minimamente invasiva. É uma forma de você falar diferente do que você só vender lente de contato. Então, assim, é você empacotar de forma diferente o serviço ou o produto que você está vendendo. E é algo que, no nosso formulário aqui de entrada, de onboard de cliente dentro da nossa empresa, tem uma pergunta lá que é, cara, quais são os diferenciais do teu produto ou serviço? E a gente sente algo muito geral, amplo, não tem nada específico. E a gente puxa realmente na nossa reunião de onboard, cara, qual é o teu real diferencial? O que a gente pode trazer de diferencial para o teu serviço? É uma experiência? É um brinde a mais que seja? Entendeu? Então, cara, qual é o teu diferencial? O que vai fazer as pessoas comprarem de ti e não da tua concorrência? Mesmo vendendo o mesmo produto, o que tu pode trazer de diferente para as pessoas comprarem de ti? Né? Eu vou fazer essa pergunta para 10 empresários, 2 vão saber responder isso. Verdade. Entendeu? Então, esse é um grande problema. Então, deixa a reflexão para você. Cara, qual é o diferencial e o que tu pode fazer para trazer realmente um diferencial para o teu produto ou serviço? Né? Pensa sobre isso. Muito bom. Quando a gente fala de serviço, é um pouco mais fácil, né, de pensar nesse diferencial, porque você pensa em um empacotamento realmente diferente. Você cria uma narrativa daquilo que você entrega de uma forma mais clara, atraente, que brigue ali com um inimigo comum. Inclusive, esse é um ponto importante. Se você vai criar uma proposta única de valor, é interessante tu ter um inimigo para bater. No caso aqui da nossa agência, o inimigo é o quê? A dependência de indicação. Dependência de indicação é o nosso inimigo. A gente tem que mostrar para o empresário que é o inimigo dele também. Quando você fala de outros produtos, enfim, você pode pensar em N inimigos que você resolve, né? Então, no nosso caso de mentorados, a gente tem um inimigo de quê? Depender de cold call ou visita presencial, que são meios ali muito difíceis, custosos, que pessoas suam muito para conseguir. Então, é importante você ter esse inimigo em comum. Mas o que eu ia falar também era com relação a quando você cria uma proposta única de valor para produto. Produto mesmo, não estou falando de serviço. O ponto-chave é você pensar fora do produto. Então tem muitas hamburguerias temáticas, pizzarias temáticas. Então eles vendem aquele ambiente instagramável, aquela experiência. Então, se você vende produto, que é um commodity, pode ser que seu produto tenha uma diferenciação, é uma pizza super saborosa, mas talvez você venda um produto que todo mundo vende, um iPhone. Teu iPhone é igual ao do fulano, é o mesmo iPhone. Sim. Mas tu pode criar coisas além do teu produto que tu pode gerar diferenciação e parar de disputar por preço. Seja uma embalagem, a forma que você atende o teu cliente, né? Um brinde a mais. Enfim, isso. Entendeu? Realmente aí tem que botar a cabeça para pensar. Exatamente. Mas proposta única de valor, todo empresário tem que pensar, cara. Todo empresário tem que pensar qual é a nossa proposta única de valor. Onde é que a gente bate, a gente luta contra isso, e é isso aqui o nosso diferencial como solução. Essa é a nossa roupagem que faz a gente não brigar por preço. O que faz a tua empresa não brigar por preço? Você sabe responder? Se não sabe, você não tem uma boa proposta única de valor. Boa. Agora, pessoal, a gente vai entrar no processo de venda dentro de WhatsApp. A gente falou de venda em geral, proposta única de valor, definição do que é venda, mas aplicando essa realidade ao WhatsApp. Como é que a gente vai fazer com que o teu WhatsApp seja uma máquina de vendas na tua empresa? Se tu tem o teu processo de venda que envolve reunião, já a gente vai falar disso, mas não pula não, porque isso é importante. Tenho certeza que tu que tem processo de venda em reunião também lida com o WhatsApp. Vamos lá. Então, Theo, eu queria perguntar para ti, cara, olhando para o WhatsApp em si, quais são as métricas, né, que as equipes de venda elas têm que acompanhar ali dentro do WhatsApp para
ter essa previsibilidade? Show de bola. Cara, a gente tem que olhar para alguns pontos importantes, né? Então, os pontos que eu vejo como mais importantes são o tempo de resposta, certo? O cliente mandou mensagem. Você demorou quanto tempo para responder esse cliente, né? A gente considera um tempo no máximo do máximo até 30 minutos, um tempo que dá para tolerar, entendeu? Depois disso, cara, é muito difícil você conseguir recuperar o lead, entendeu? Então, no máximo você responde aquele cliente que chegou até 30 minutos. Mas esse tempo de 30 minutos, ele depende também do que é o produto do cliente? Tipo assim, uma pizza, o máximo é 30 minutos. Aí se fosse um produto ali mais caro, seria 30 minutos também? Ou não depende disso? Pronto, quando a gente traz a situação de delivery, né? Se você demorar 30 minutos para responder ali, a pessoa já vai pedir em outro canto, né? Então tem algumas situações que são exceção, né? Mas quando a gente fala ali de serviço, como também produtos mais sem ser essa parte de comida, a gente considera ali 30 minutos um tempo no máximo. Não é o tempo bom, certo? Não é o tempo bom, mas no máximo ser isso, certo? Pronto. E até uma coisa que a gente aconselha, né? O que a gente faz aqui nos anúncios dentro da nossa empresa é justamente rodar os anúncios só no período comercial. Coisa simples, mas que faz total diferença. Que está realmente incluída nesse princípio aqui do tempo de resposta ali dos clientes. Enquanto não está em horário comercial, pode rodar outras campanhas, né? Campanhas ali de brand, de reconhecimento de marca, né? E tal. Exatamente. Tem outras métricas além da taxa de... Show. Outra métrica importante é a quantidade de leads gerados para que a gente possa metrificar como tem sido os resultados, né? Então, assim, quantas pessoas chegou para mim, certo? Para que eu possa converter em vendas, né? A atendente tem que ter isso na palma da mão dela, né? Seja ele homem ou mulher, né? Que seja. Sim. Então, isso é muito importante para que a gente tenha um número interessante, para que a gente possa extrair métricas desse número interessante, né? Não adianta eu fazer 10 atendimentos e dizer que a minha taxa de conversão é X. Cara, tu não atendeu uma quantidade de leads suficiente para tirar uma conclusão certeira, entendeu? Sim, boa. Então, outro ponto importante é a taxa de resposta do meu cliente. Beleza, de 100 pessoas que chegou até mim, quantas deram uma resposta? E aqui que entra uma situação onde, cara, se tiver uma taxa de resposta boa depois da primeira mensagem, ok, minha mensagem de saudação está boa. Mas se muitas pessoas chegaram, eu mandei a mensagem de saudação ali, que é a primeira mensagem, e muita gente não tá respondendo, cara, onde é que pode ser os problemas? A gente já metrifica como 2 possíveis problemas: qualidade do lead ou o script que você tá fazendo não tá sendo eficaz. Pode até ser outra coisa, cara, o tempo de resposta. Você tá demorando demais para responder o cliente já desistiu, entendeu? Por isso que é bom a gente metrificar isso, né? Outro ponto importante, né? Taxa de conversão. Então, de 100 pessoas que você trouxe, que chegaram até você conseguiu converter quantas? Tudo isso a gente precisa metrificar para quê? Pra gente ter previsibilidade e através da previsibilidade a gente ter escala no nosso processo de vendas. Boa. Certo? Então a gente precisa de previsibilidade para ajustar onde está o problema, para que a gente possa escalar o nosso negócio e ter previsibilidade, né? Taxa de abandono, né? O cliente até começou a comprar, se interessou, escolheu ali o produto, mas do nada desistiu. Taxa de abandono. Uma métrica importante para a gente entender, cara, o que eu errei aqui para esse cliente ter desistido ali no meio da venda? Será que eu tive uma abordagem diferente do ideal? E a gente analisa. E aí pode isolar aquelas conversas que tiveram abandono para identificar qual foi a variação, né? Exatamente. E por último, o que eu acho interessante é a parte do ticket, né? Ticket, o valor do fechamento ali dos clientes. Ticket médio, né? Exatamente, para que a gente possa realmente ter a métrica. Poxa, eu trouxe tantos clientes e esses tantos clientes se transformaram em tanto, em dinheiro mesmo, entendeu? Mas esse é um ponto importante, porque tem empresário que não sabe nem o que é ticket médio, né, cara? Tem empresário que não sabe nem o que é. Pensa que é o preço, né? Não é o preço, né? Tu pode falar o que é o ticket médio? Sem dúvidas. Ticket médio por exemplo, vamos supor, fechei com 10 clientes, cada cliente desse me deu R$100. Qual é o meu ticket médio? R$100. Então, assim, é a média
das vendas que você fez pelo o valor que gerou cada venda dessa. Então, basicamente, eu juntei ali o valor dessas 10 vendas, foram vendas de R$100, R$10, que seja. Eu somando tudo isso e dividindo pela quantidade de vendas, eu tenho meu ticket médio, que é a média de quanto eu vendo, quanto eu gerei de receita em média. Sim. Não é, tipo assim, meu ticket médio é entre 10 e 100. Cara, é muito amplo isso aí, isso não é ticket médio. Essa é a tua variação de preço de produto, né? Isso não é ticket médio. Porque, por exemplo, num delivery, o produto mais caro pode ser R$50, mas normalmente as pessoas compram um hambúrguer que custa 50, mais um refri, mais uma batata, e aí isso aumenta o ticket médio. Então é o valor médio por compra e não valor médio do produto, né? Porque imagina aí, empresário, você tem ali um produto de R$10 e outro produto de R$1.000. Se eu for fazer uma metrificação ali de quantas vezes eu posso gerar para o teu negócio e eu levar em consideração só de R$1.000, cara, não vai ser uma métrica correta, né? Não vai ser uma previsão ali correta, entendeu? Então a gente precisa levar em consideração todas as vendas, dividir pela quantidade de vendas que teve, e aí a gente tem o nosso ticket médio. É importante o ticket médio quando você é empresário e olha para o comercial, porque ele vai denunciar se a tua margem bruta, se a tua margem líquida daqui a 2, 3 meses, ou até no mesmo mês que essas vendas estão entrando, se vai estar saudável ou não. Então, Samuel, para que eu vou olhar o ticket médio no comercial? Para tu saber se tu tá trabalhando com boas margens. Se na média ali final, cada compra saiu em um ticket, um valor, que é o que tu busca para que tu tenha na outra ponta resultado e caixa, né? E outra, a nível de time de vendas também é importante para que a gente consiga metrificar o desempenho dos nossos colaboradores. Sem dúvida. Então, assim, tem um cliente, um atendente, perdão. Atendente 1 fez 100 vendas. Atendente 2 fez 10. Tá, mas qual é o valor da venda de cada um? Vamos supor que o atendente 2 fez 10 vendas de R$1.000. E o atendente 1 fez 100 vendas, mais de R$5. E aí, qual é o que botou mais dinheiro no teu bolso? E entregou menos trabalho pro operacional? Sem dúvida. Então, se a gente divide em 3 áreas a empresa, administrativo, comercial e operacional, a missão do comercial é entregar por cliente o maior ticket para que o operacional não fique engarrafado. A missão do operacional, portanto, é entregar aquilo que foi vendido pelo comercial, e administrativo é intermediar esses 2 pontos. Então, se o comercial ele precisa trazer o menor trabalho, mas com o maior ticket possível por cliente, aí que tá a importância do ticket médio, né? Bom demais, cara. Muito bom fera. Demais. Theo, então tu falou de métricas que a gente tem que analisar no WhatsApp, mas isso não é o mesmo que etapas do CRM, né? Total. Então, etapas do CRM é dentro do software do CRM, quais são as etapas ali para que a gente tenha uma organização dos processos. Isso aqui que tu falou das métricas seria, no final do mês ali, pegar as métricas do CRM para analisar com o teu comercial, né? Exatamente. Mas falando das etapas de venda para o CRM, quais são assim as melhores para que o empresário tenha? Cara, eu indico que você... Vou dar um exemplo aqui de etapas de CRM que você pode seguir, tá? São etapas que todo CRM deve ter essas etapas aqui no mínimo, certo? E aí você já pode implementar realmente no teu negócio essas etapas que eu vou falar hoje, tá? Então, primeira fase aqui do nosso CRM que eu indico que você utilize é a base. São as pessoas que entrarem em contato de forma geral. Então, todas as pessoas que entrarem em contato vão estar lá. Segunda etapa do CRM, pessoas que estão em negociação, certo? Você está conversando ali com a pessoa, estão em negociação. Terceiro ponto, as pessoas que fecharam. Quarto ponto, as pessoas que abandonaram. As pessoas que fecharam são as pessoas que realmente fecharam o pedido, tá, pessoal? Logo após, as pessoas que abandonaram falaram que não queriam, certo? Realmente não queriam aquele determinado produto. E aí a gente vem para as etapas de follow-up, tá? Até o que é um follow-up? É um lembrete, tá? Ou seja, a pessoa tá lá na negociação, parou de responder durante um tempo. Cara, você vai colocar ela na etapa de lembrete. Ou seja, o teu atendente vai saber que ela precisa enviar um lembrete para aquela pessoa para trazer aquele cliente de volta para a venda. Lembrando de um princípio muito importante, pessoal. Venda é a arte de conduzir o cliente até a venda e não ficar esperando ele milagrosamente comprar de você. E existem até estudos, né, Samuel, que comprovam que, cara,
Existem alguns modelos de produto que você precisa de fazer de 5 a 7 contatos com aquele cliente para que ele feche contigo. Sim. Até, mas eu tenho um cliente aqui que já entrou em contato comigo e que já fechou. Beleza, pode ser uma exceção, como? Também pode aquele cliente já ter te acompanhado durante muito tempo no Instagram, ter uma pessoa falado dele, e aí é uma situação diferente. Mas via de regra, a gente tem essa quantidade de contatos antes da venda. Olha que pergunta perigosa. Você vende só pra galera que compra de primeira. Tu não tem um CRM, não tem processo de venda. Se esses que compram de primeira forem a exceção, quanto que tu faturaria se tu tivesse processo? Se eles são a exceção, os que compram de primeira, e tu não tem processo de venda, imagina quanto que tu iria faturar se tu não trabalhasse com exceções, mas com a regra. Total. Né? E a gente vê também uma realidade que é o quê, Samuel? O empresário chega pra gente, cara, minha taxa de conversão é 80%. 90% eu fecho. Pode botar nos meus peitos que eu fecho. Acredito muito. E aí a gente vai ver, beleza, quais as tuas fontes de captação? Por onde que chega cliente pra ti? Indicação. Muito fácil, né? Aí fica fácil, né? Quero ver você ter essa taxa de conversão com lead frio, né? Sim. Que tá te conhecendo agora, que precisa ser aquecido, que você precisa realmente ser ativo, ser agressivo, realmente executar esse processo de vendas bem feito. Aí é outra coisa. Theo, mas aí você tá falando que é mais difícil vender para lead frio, eu não vou nem fazer anúncio, vou trabalhar só com indicação mesmo. É melhor, que eu tenho uma taxa de conversão melhor. Beleza, mas tenta ter escala do teu negócio com esse modelo. Como é que tu vai escalar? Tu tem previsibilidade de daqui a um mês ter o mesmo faturamento que tu tem? Eu não digo nem aumentar, mas ter o mesmo faturamento que tu tem só por indicação? Ou o teu negócio tá na mão de outras pessoas, que não é você? Cara, tu não tem previsibilidade. Isso é perigoso, tá? Então, é totalmente diferente. Quando você trabalha com esse público frio, você tem uma escala maior. Taxa de conversão é menor, com certeza. Mas a tua escala é maior porque tu vai estar alcançando novas pessoas todo santo dia, né? Voltando para as etapas do CRM, falei do follow-up 1, certo? A gente indica você fazer pelo menos alguns follow-ups. Depende, né, de negócio em negócio, mas a gente traz como padrão ali no mínimo 6 follow-ups. Então tem follow-up 1. Lembrando, pessoal, follow-up é um lembrete. Tu vai fazer um lembrete para os clientes que não te responderam. Follow-up 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o último é o follow-up infinito. O que é esse follow-up infinito? Um lembrete infinito. Cara, tu vai colocar esse cliente que não te respondeu em uma comunidade ali, tá? E ali tu vai trazer novidades. Você lançou uma coleção nova. Joga lá. Uma lista de transmissão que seja, certo? Você vai jogar para aquele cliente. Você lançou uma promoção específica. Chegou um produto novo. Cara, manda para essas pessoas. Até o momento dela falar que não quer mais receber. A partir do momento que ela falar que não quer receber, você tira ela do fluxo. E vai para as pessoas que a abandonaram, tá? Então, é basicamente esse funil que a gente indica. Só repetindo aqui, Samuel. Base, pessoas que estão em negociação, fechado, abandonado, tá? Follow-up 1, follow-up 2, follow-up 3, follow-up 4, follow-up 5, follow-up 6, follow-up infinito. Para você que tem a parte ali de agendamento, você faz venda através de reunião de vendas, você pode colocar uma etapa de agendados. Beleza? Só adicionar uma etapa aqui, tá feito. Comparecidos é uma boa também, né? Agendados e comparecidos, perdão, realmente. Boa, perfeito. Theo, agora tem um ponto importante. É melhor que as empresas elas priorizem trabalhar com o WhatsApp ou ligação telefônica? O que mais entrega resultado? O que é melhor? Cara, sem dúvidas, ligação traz mais resultado porque tu tem um contato mais próximo ali do teu cliente. Mas a gente enfrenta uma grande objeção, que algumas pessoas não querem falar por ligação, tá? Então você tem que ter em mente o quê? Cara, ligação funciona mais. Porque você vai ter a oportunidade ali de, na hora, quebrar a objeção do teu cliente, as pessoas escutarem a tonalidade da tua voz, que é algo super importante para a venda, tá? Mas nem todo mundo quer receber uma ligação. Então a gente sofre com esse impasse. Cara, então o que eu indico? Você tentar a ligação. Se o cliente apresentar algum tipo de objeção, não gostar, tranquilo. Você tentou, continua a venda ali pelo WhatsApp. Pessoal, menos orgulho e mais dinheiro no bolso. Theo, só atendo por ligação, só faço venda por ligação. Se não atender minha ligação, eu nem vendo. Cara,
orgulho seu. Você tá perdendo dinheiro. Porque existe pessoas que são muito ocupadas e querem resolver ali pelo WhatsApp. Mas fato é que a taxa de conversão por ligação com certeza é maior. E aqui, lembrando, pessoal, que o Theo tá falando de negócios em geral, né? Existem vários negócios que não vão conseguir vender no WhatsApp. Nosso negócio é um deles, agência. A gente não vai conseguir vender no WhatsApp. Ponto. É quase impossível. A gente já teve várias pessoas que, não, vamos falar pelo WhatsApp. A gente fala, a pessoa esquece. Não vê valor que realmente tem. Eu não quero videoconferência. Vamos fazer uma ligação de voz e eu te mando uma proposta via WhatsApp, mas você tem um contato ali com a pessoa. Quanto maior for, por exemplo, o teu valor, né? A gente está falando de uma venda de um delivery. 40, 50, 100 reais. No WhatsApp você resolve. Mais uma venda de high ticket, às vezes a galera bate 100 mil reais no high ticket. Cara, você não vai vender no WhatsApp, entendeu? Ponto. Não tem jeito. Sim. Então, quanto maior o ticket, maior a necessidade de relacionamento. E aí entra nos pilares que a gente falou. Venda e relacionamento. Se eu preciso me relacionar para vender, essas formas de ligação, ao invés de WhatsApp, eu consigo gerar mais relacionamento, porque eu tenho entonação, fala ao vivo ali com a pessoa, etc. Show de bola. E indo para a parte de bons modos, digamos assim, no WhatsApp, Samuel, conta pra gente o que você considera ser boas práticas ali durante uma negociação ali no WhatsApp. Boa, excelente. A abordagem, que é o primeiro contato, tem que ser muito inteligente. Então, a gente vai falar de alguns pilares essenciais. Primeiro é que você evite mensagens gigantes. A gente já pegou casos de clientes aqui que a gente ficou abismado, né? A gente mandou para fazer um cliente oculto e quando a gente mandou a mensagem, viu uma mensagem automática assim com um catálogo gigantesco. PDF de 100 páginas. PDF de 100 páginas, uma mensagem de texto falando do endereço, telefone, nome da tia... Falando de tudo, pelo amor de Deus, o teu primeiro contato. Se eu chegasse, hoje sou casado, mas se eu chegasse na minha esposa, quando eu conheci ela, já dissesse assim, casa comigo, ela ia, esse cara é louco. Como é que você pensa que você mandando um catálogo desse tamanho e um texto desse tamanho no WhatsApp como primeiro contato você vai vender? Se eu chegasse na Isa, eu não conseguiria, né, fazer isso. Total. Não conseguiria casar. Então, é uma etapa após outra etapa. Primeiro contato, evite mensagens gigantes. Outra coisa, responda o mais rápido possível. Entra no pilar do que o Theo falou. Demorar para responder vai fazer você perder a venda. Terceiro, entenda o que o cliente quer antes de oferecer. Então, meu Deus, eu fui alugar um apartamento, foi a coisa mais difícil do mundo eu ser bem atendido pelos corretores. Por quê? Eles nem queriam saber a minha necessidade. É totalmente diferente, né? Você, por exemplo, você quer alugar um apartamento, o que você procura no apartamento? Você procura mais conforto? Você procura custo-benefício? Imagina você tentar vender um carro, vender economia de carro para quem quer comprar uma Ferrari. O cara vai rir de você, porque ele não quer economizar, ele quer lazer, experiência. No WhatsApp, você também tem que entender a necessidade. Deixa eu entender o que você está procurando para saber se a nossa solução te atende. Olha que pergunta chave, que é tão Incrível. simples, mas que resolve o problema. Nessa pergunta, o que está contido nela? Primeiro, atenção. Eu não vou te empurrar nada, cliente. Quero saber a tua necessidade. Segundo, transparência. Não é o meu produto acima de tudo, é a tua necessidade acima de tudo. Se a tua necessidade não for atendida pelo meu produto, esquece meu produto, eu vou te indicar outra coisa. E terceiro, empatia, relacionamento, que é um dos pontos que a gente comentou lá no começo. Faz a pessoa se sentir cuidada. Quarto, estratégia de primeiro contato, que distribui nesse primeiro contato 3 formas de conexão. Como assim, Samuel? Dentro do WhatsApp, você tem usuários diferentes que se comportam de maneiras diferentes. Talvez você tenha o tio que só manda áudio, você tem a tia que só manda mensagem de texto, você tem o fulano que sempre liga. Mas, pensando assim a grosso modo, você pode bolar uma estratégia de primeiro contato que você tenha uma mensagem de texto, um vídeo ou uma imagem do produto ou serviço e um áudio.
Vou dar um exemplo aqui voltado para o setor automotivo. Então você está rodando uma campanha ali específica no Facebook, no Instagram, para compra de uma BMW, um exemplo. E aí as pessoas chegam no WhatsApp já dizendo ali: olá, tenho interesse na BMW. Você manda um texto, por exemplo, se apresentando: eu sou o Samuel, consultor automotivo da fulano de tal. Aí você manda um vídeo que você produziu, um vídeo que você gravou lá com o carro, mostrando as coisas do carro, mostrando cada detalhe, fazendo a pessoa se encantar com aquela apresentação do veículo, e embaixo você manda um áudio. Por exemplo, excelente dia, eu tô aqui para te ajudar com tudo que você precisar a respeito do veículo, mas deixa eu entender o que você está procurando num carro para saber se esse veículo é a melhor opção para você. Tô aqui à tua disposição, me conta aí. Se o cara não se conectar com a tua mensagem de texto, se conecta com o vídeo, se não conectar com o vídeo, se conecta muito com mensagem de áudio. Pronto. E eu faço as etapas ali de spin selling, né? Pergunto a necessidade do cliente, vou atrás do problema que ele tem atual, do carro que ele tem, que ele quer trocar e assim por diante. Então, estratégia de primeiro contato. Se você tiver esses 4 pilares, resumindo: evitar mensagem gigante, responder o mais rápido possível, entender o que o cliente quer antes de oferecer. E quarto, utilizar a estratégia de multi-contatos dentro do primeiro contato, multiformas de contato, na verdade, né? Mensagem, áudio e foto. Você cria um potencial para que a tua resposta inicial seja, na verdade, que a tua interação inicial seja atendida. Porque é um fato, né, Theo? O primeiro contato é onde muitos dos atendimentos travam. A galera manda mensagem e depois não responde mais, né? Então, se você cria uma estratégia eficiente para primeiro contato e você quebra esse gelo, é muito mais fácil posteriormente. Theo, agora eu queria entender, além do primeiro contato, boas práticas na condução. Venda é condução. Como é que eu vou conduzir de uma maneira eficiente ali dentro do WhatsApp? Depois do primeiro contato. Show de bola. Primeiro ponto, cara, é justamente o que você falou. É conduzir e não ser um atendente só. É realmente conduzir o cliente para o que ele realmente quer. Solução da dor dele, solução do problema dele, tá? Então a gente não quer um tirador de pedidos, a gente quer um negociador, um condutor ali até o produto que ele realmente espera, né? O que ele realmente quer, tá? E, tipo assim, o que é conduzir o cliente até a venda? É realmente perguntar: cara, o que você está esperando? Justamente o que você falou. E no final, que é um grande erro que eu vejo muita gente errando também, é tipo assim, deixar o lead solto. Se você deixar a ovelha solta, ela vai fugir do bando. Vai. Então você tem que fazer a função o quê? De deixar a ovelha de volta aqui junto contigo, controlando ela, digamos assim, tá? Então assim, beleza, Théo, como é que eu faço para não deixar o cliente fugir? Todo final de frase, todo final de mensagem, você vai fazer uma pergunta para ela ir pro próximo passo, certo? Para conduzir o cliente para o próximo passo. Certo? Por exemplo, fazer a pergunta lá: cara, o que você está procurando? Vamos supor uma bolsa, né? Um exemplo de uma bolsa. A mulher lá tá procurando uma bolsa. Perguntou o valor. Cara, o que você tá... o que você tá procurando? Aí a moça: eu tava procurando uma bolsa para ir pra festa tal, XYZ, e eu queria mais ou menos esse valor. E às vezes ela nem vai dizer isso, ela vai dizer só uma bolsa, né? Uma bolsa pra ir pra festa que vai ter em tal momento. Fazer mais perguntas pra ela puxar, aí, né? Certo, você prefere uma bolsa mais discreta ou uma bolsa mais chamativa? Exemplo. Eu gosto mais desse modelo aqui, mais discreta. Tá, você quer uma bolsa de couro, que prefere de tal jeito ou tal jeito? Ou seja, você vai conduzir e não deixar ela solta. Até fazer o pitch, falar o valor e falar o que impede dela fechar contigo. Ou seja, eu não só falo o valor e deixo ele solto. Eu já falo logo depois: cara, o que impede de você fechar comigo hoje? Quais têm sido teus medos? Quais têm sido teus anseios? Visto que é o que você realmente quer, que você mesmo que falou baseado nas perguntas. E aí já tá entrando o speed selling que a gente já comentou anteriormente, né? Sim. Então, assim, muito bacana essa parte de conduzir o cliente. Segundo ponto, chamar pelo nome, pessoal. Uma coisa tão simples, tão simples, tão simples. Mas que gera tanta conexão. A pessoa fala:
pelo nome, né? E que muita gente não pratica. Esquece o nome. Esquece o nome. Eu mesmo, já tem 1 ano que eu tô indo no meu barbeiro, o cara não sabe meu nome, pô. Olha como isso é... E eu faço questão de ir com ele. Então, assim, o cliente, ele pode se chatear. Eu não me chateei com ele porque eu gosto, né, do serviço dele e tal. Mas é um risco que você tá correndo. Sem dúvida. Sem dúvidas, cara. Então, assim, no WhatsApp, você gera um impacto melhor se você chamar ali o cliente pelo nome, tá? E terceiro ponto, um dos mais importantes, cara, venda é algo ativo e não passivo. Cara, você tem que ir pra cima. Você precisa colocar energia ali no que você tá fazendo. Veja as pessoas respondendo ali, alguns atendentes respondendo. Só o básico, curto e grosso. Não coloca um emoji. Não chama a pessoa pelo nome. Preguiça mesmo, cara. Então isso tudo vai abaixar a tua taxa de conversão. Entendeu? Então venda é algo ativo e não passivo, cara. Você precisa botar energia no que você tá fazendo. Eu vejo muitos atendentes, o quê? Cara, respondendo de qualquer jeito, de forma curta e grossa. Você percebe ali quando a pessoa tá só por tá, né? Então, tipo assim, qual é o valor desse produto aqui? Tanto. A pessoa só manda o preço. Ponto final. Então, assim, a pessoa vai fugir, entendeu? Você não tá realmente puxando ela de volta pra venda. Isso tudo preguiça. Então, cara, chama pelo nome, manda mensagem. Você realmente se esforça a colocar, por exemplo, o emoji que a gente falou hoje pra demonstrar a tua expressão de alegria. É totalmente diferente eu mandar um áudio aqui pro Samuel. Opa, Samuel, tenha um ótimo bom dia, cara. Que bom que você tá aqui conosco. Eu vou te atender com minha total energia. Tô aqui pra resolver o teu problema. Do que um atendente que fala assim: oi, Samuel, me chamo tal, sou o Theo e tô aqui pra responder as suas dúvidas, tá bom? Manda aí. Cara, é totalmente diferente. Ou seja, eu tô colocando energia ali, as pessoas percebem. Mesmo não sendo no áudio, mas também nas mensagens. A gente percebe quando a pessoa tá mais pra lá do que pra cá, né? Então, vender energia. A gente precisa colocar energia. Não é algo passivo. Quando tu falou aí de cada etapa, cada processo, o pessoal pensa que é só no começo. Quando tu tá diagnosticando qual é a necessidade do cliente. Aí, quando oferece o produto, deixou de ser ativo, deixou de conduzir a uma próxima etapa. Tá aqui a foto do produto. É isso aqui, esse aqui é o produto. Mas você não sabe fazer uma pergunta para linkar a próxima etapa? Pergunta simples, por exemplo. Dentro da necessidade do cliente tem 3 opções. Manda as 3 e pergunta: qual das 3 mais te interessou? Simples. Basta Ou então, querer, né? Basta querer. Só teve uma. Manda lá. Tá dentro do seu orçamento? É isso que você está procurando? Fica melhor para você no Pix ou no crédito? Muito bom. Já é próximas etapas conduzindo para a parte final. Sempre finalizando com perguntas. Se não pagou, você não para. Ah, é um link de pagamento. Manda o link. O link funcionou certinho? Pronto. Show de bola. Então são muito formas bom. eficientes. E essa parte do ativo e passivo também é na parte do CRM, do follow-up, dos lembretes, né? Sim. Então, assim, o pessoal reclama. O cliente entrou em contato e parou de responder. Beleza. Vamos supor que eu tô aqui conversando com o Samuel. A esposa dele liga pra ele falando que tá passando mal. O que o Samuel vai fazer? Vai socorrer a esposa dele. Mesma coisa pode acontecer com o teu cliente lá do outro lado, pessoal. Então, o cliente teve alguma urgência, parou de responder. E aí, com certeza, ele vai ter esquecido. O Samuel vai esquecer tudo que a gente falou aqui hoje. Sim. Porque ele tá resolvendo a urgência dele. Sim. Mas é minha função depois falar pro Samuel: e aí, Samuel? A gente pode continuar? Quais as tuas dúvidas? Condução. Eu tô puxando o cliente de volta ali pra zona de conversão. E você precisa ser ativo nisso também. Sim. Entendeu? Você realmente ter energia de ir lá, entender que o cliente pode ter algum tipo de urgência, e não é em toda situação que ele só parou de responder porque não tem interesse. Ele pode ter ido resolver alguma coisa, ter recebido uma ligação e parou de responder por causa disso. É uma frase que eu sempre falo pro comercial. Comercial que tem eficiência sempre entrega o benefício da dúvida para aquele lead que deixou de responder. Se o comercial não acreditar que pode recuperar, essa pessoa aqui... Não, esse cara aqui, ele me ignorou. Esse cara sumiu. Não, ele tá fazendo uma coisa... Cara, se você não der o benefício da dúvida, você vai desistir.
E se você desistir, você não vai conseguir vender. Você tem que sempre ter o pensamento de que aquele cliente parou de responder por causa de que aconteceu alguma coisa com ele, por causa de que aconteceu algo imprevisto, a mente dele foi desviada. Se você não pensar assim, você vai perder muito dinheiro. Então, Samuel, ainda falando um pouco sobre o WhatsApp, né? Eu queria que tu comentasse pro pessoal algumas ferramentas, alguns recursos que o WhatsApp nos disponibiliza para que a gente possa trazer mais autoridade ali no nosso perfil, para que a gente possa ter um atendimento mais rápido, para que a gente possa aumentar a nossa taxa de conversão como foco macro, né? Então, conta pra gente aí o que tu acha que é interessante. O WhatsApp é uma excelente ferramenta de vendas. E as pessoas às vezes usam um básico e já tem resultado. Então, 7 ferramentas, né, do WhatsApp que você pode utilizar. Primeiro, perfil bem estruturado no WhatsApp. Então, quando a gente fala de perfil bem estruturado do WhatsApp, a gente está se referindo a uma excelente foto de perfil. Então, por exemplo, se você é um atendente, prioriza humanizar ao máximo esse perfil. Coloca, por exemplo, uma logo da empresa por trás e uma foto sua na frente. Isso dá mais eficiência para esse atendimento, porque traz uma pessoalidade maior. Pessoas compram de pessoas. Perfil estruturado, a gente não está falando só dessa foto, mas também ter ali o endereço da empresa no perfil do WhatsApp Business. Inclusive, isso é um ponto que é o beabá, é o ABC. Tem que ter o WhatsApp Business. Mas tem empresa que nem usa, né? Usa o WhatsApp normal e nem conhece as ferramentas do Business. No WhatsApp Business você consegue colocar o endereço ali da empresa, consegue colocar o Instagram da empresa, perfil bem estruturado em todos esses aspectos. Aquela capa que fica no WhatsApp por detrás da foto de perfil. Quando a pessoa clica no teu perfil, tem uma capa por trás. Tudo isso conta na credibilidade. Da pessoa pensar, é confiável, ela vai clicar no nome para ver. É a primeira coisa que ela vai fazer. Segundo, etiquetas do WhatsApp. Então a gente está falando de um CRM que é algo excepcional para tu vender. Mas se tu não tem condições de investir no CRM, é algo super barato, dificilmente tu não vai ter condições, mas tu pode utilizar aquelas etiquetas do WhatsApp. As etiquetas do WhatsApp podem servir como uma espécie de CRM, mas não é tão eficiente quanto, não tem automações como o CRM tem, não tem tanta organização, não tem como fazer dashboards ali do teu resultado, a tua receita ao longo de semana, mês, não tem como fazer também quanto que está na mesa de negociação. Ah, tem 20 mil na mesa em cima dos meus follow-ups 1. Você não sabe disso com essas etiquetas. Mas é uma, digamos assim, se tu não tem nada, etiqueta já ajuda. E respostas rápidas é o terceiro. Respostas rápidas é aquela função do WhatsApp que você mandando /1, aí você escolhe um código, pode ser 1, 2, ABC, o código que você quiser, que você clicando nesse código, ele vai criar uma mensagem que você já criou ou pré-configurou antes. Ele vai colocar aquela mensagem para ser enviada. Isso é excepcional quando a gente fala de atendimentos que são bem parecidos uns com os outros, você utilizar essas respostas rápidas para a condução dessas etapas do processo de venda. As respostas rápidas não precisam ser só também da condução, mas uma quebra de objeção específica, imagens específicas de provas sociais que sempre tem que mandar para o cliente para recuperar, algo nesse sentido. Mensagem de saudação. Então, assim, tempo de resposta é muito importante. Você pode colocar uma mensagem pré-configurada de saudação para quando a pessoa cair, ela já receber essa mensagem. É muito interessante que essa mensagem seja inteligente. Você pode jogar essa pessoa nessa mensagem, fazer já uma pergunta inicial que vai guiá-la no processo de venda e também pode jogar o link do Instagram para aquela pessoa já seguir o perfil. É algo super inteligente, porque às vezes a pessoa vem do tráfego e aí às vezes não seguiu o Instagram, já joga o link para a pessoa seguir. Mensagem de ausência. Às vezes você está fora do horário de atendimento, pode ter certeza. É melhor explicar do que deixar o cliente no vácuo. Você pode ter uma mensagem de ausência falando que o atendimento vai de tal hora até tal hora, mas não é só falando isso, pelo amor de Deus, gerando relacionamento, né? Falando ali, olha, seja muito bem-vindo à nossa empresa XYZ, estou muito feliz pelo seu contato, mas preciso deixar claro que o nosso horário de atendimento é de tal hora até tal hora. Enquanto isso, você pode acompanhar os nossos conteúdos no Instagram. Super simples.
e eficiente. Lista de transmissão. Então você tem uma base ali de contatos que vão receber ofertas constantes através dessa lista. Mas é um ponto importante. A lista de transmissão só funciona se o cliente tiver o contato de você salvo. Você pode, então, no teu processo de venda de atendimento, nas primeiras etapas, certificar-se que ele vai seguir o teu perfil. É importante que você siga o nosso tenha o número salvo, né? É importante que você tenha o nosso número salvo, por causa que disso, dá uma justificativa para ele salvar o teu contato. Dessa forma, você vai conseguir enviar a lista de transmissão. E sétimo, grupo de oferta no WhatsApp. É o que o Theo comentou de comunidade. Se você não entrega uma comunidade com grupo de WhatsApp, hoje o grupo de WhatsApp acho que tem um limite de 1.024 pessoas. É muita gente. Então você pode, por que você não faz? Fulano, aproveita e entra aqui no nosso grupo. Toda semana a gente envia, aí você fala, uma oferta, conteúdo, não sei, depende do teu segmento. Um grupo de comunidade. Tu não faz alguma dessas 7 coisas, com exceção das etiquetas, né? Porque você pode usar o CRM, você tá deixando de ganhar alguma coisa. Pode ser muito, dependendo do nível de processo que tu tem. Show de bola. E agora, falando sobre lidar com clientes que preferem negociar exclusivamente pelo WhatsApp. Acho que o Theo já comentou um pouco sobre isso, né, Theo? Mas tu quer desenvolver, assim, tranquilo? Acho que é tranquilo, né? Eu gosto muito de falar que é menos ego e mais dinheiro no bolso, né? Principalmente no nosso nicho. É interessante a gente tentar o máximo possível, óbvio, porque a taxa de conversão por ligação é melhor, sem dúvida, tá? Mas aquele cliente que não quer de jeito nenhum, a gente tenta uma vez, tenta duas, tenta três, o cara continuar trazendo objeção, cara, oferta ali, se colar, colou. É. Mas é sem muita expectativa, entendeu? Porque normalmente não funciona, né? Uma possibilidade para empresas que precisam de um processo de venda que inclui reunião de venda e a pessoa só vai... só se for pelo WhatsApp, é você deixar claro, fulano, nosso processo aqui de negociação ele sempre se dá em reunião. É uma forma mais eficiente para a gente e também para você, nós acreditamos, mas eu vou estar mandando para você uma breve apresentação do negócio. Do nosso negócio, do nosso produto, do nosso serviço. Aí você manda provas sociais e deixa o convite novamente para a pessoa ir para a reunião. Então, dessa forma, você não precisa dar o preço para a pessoa não ver o valor e você mostra o valor do teu serviço na transformação daquelas vidas, né? Da prova social, e isso vai fazer com que ele queira ir para a reunião. Aí um outro ponto tenta reunião. Se não conseguir reunião, chamada de vídeo, né, e tudo mais, faz ligação de áudio, tenta ligação de áudio. Na pior das hipóteses, negocia pelo WhatsApp. Isso quando a gente tá falando de clientes ali mais alto padrão, né, produtos mais caros, né, que necessitam de reunião, como o Samuel falou anteriormente. Boa. Então a gente falou da venda em si, mas tem o pós-venda que muita gente esquece. E o pós-venda, ele é responsável por gerar mais vendas, né? Então tu poderia falar sobre pontos essenciais, sobre o pós-venda pra galera? Sem dúvidas. Cara, e é algo que o pessoal não faz também. Raro ver alguma empresa que faz pós-venda, né? Pós-venda completa, uma coisa ou outra até a gente vê o pessoal fazendo, mas bem simples mesmo. E eu vou dar algumas dicas, né, de pós-vendas que vocês podem estar implementando também dentro da empresa, simples e que vão fazer total diferença para a empresa de vocês, tá? Primeiro ponto, a partir do momento que o cliente feche com você, cara, cria uma comunidade VIP de compradores. E lá você vai trazer oportunidades diferenciadas para os compradores. Boa. Tá? Uma coisa simples de fazer. O pessoal vai realmente se relacionar lá, criar uma comunidade, uma pessoa falando com a outra, entendeu? Então, assim, vai ser muito bacana para elas falarem sobre o seu produto. Se for um bom produto, ótimo. Se você não vender um produto tão bom assim, talvez você tenha que repensar isso. Mas, de forma geral, é muito bacana para que você possa trazer outras oportunidades de venda para as mesmas pessoas que já compraram de você. Concorda comigo que é muito mais fácil você vender para uma pessoa que já comprou de você do que uma pessoa que nem te conhece ainda? Realmente é um lead muito mais quente e ele pode recomprar de você várias e várias vezes. Entende? Então,
Você tendo uma comunidade, você consegue realmente fazer isso de forma mais assertiva, tá? Segundo ponto, que pode ser utilizado como pós-venda, tá? A partir do momento que o cliente fecha contigo, se você tiver um negócio físico, você pode pedir para ele avaliar positivamente o teu negócio no Google Meu Negócio, tá? Então, é super interessante porque o Google Meu Negócio, ele traz outros clientes de forma orgânica para você, tá? Então, super bacana, tá? Você realmente solicitar para o teu cliente, tá? Como é que eu vou pedir isso? Simples e tranquilo. Fulano, vi que você fechou aqui com a gente, estou muito feliz de você ter fechado conosco. Tem um favorzinho que eu queria te pedir que vai ocupar realmente pouco tempo de você e que vai fazer toda a diferença aqui pra gente. Posso falar? Você vai falar provavelmente que pode, né? E você vai falar, tem aqui um totem, tem aqui um link para que você possa avaliar positivamente o nosso negócio no Google Meu Negócio. A pessoa avalia, tranquilo, show de bola. Você vai ter a sua avaliação e isso até ajuda o algoritmo do Google Meu Negócio te recomendar ali quando as pessoas pesquisarem o teu nome ou uma palavra relacionada com o que tu vende. Ou tu dá um brinde, né? E aí você pode ofertar, que eu ia falar, você dar algum tipo de brinde para essa pessoa fazer isso, tá? Ou brinde ou algum tipo de desconto mais simples, né? Você pode utilizar um dos dois, tá? Além disso, a gente gosta também de, para as pessoas que já fecharam também, fazer uma postagem ali no Instagram marcando tua loja. Isso é super interessante, por quê? Porque a gente tá meio que comprando um tráfego ali das pessoas. É como se fosse um influencer. Ou seja, tu vai estar aparecendo para audiência daquele teu cliente. Então, basicamente, tu dá um brinde, dá um desconto para que tu apareça para várias outras pessoas ali, clientes, tá? Ou conhecidos desse cliente já teu. E tu pode realmente vender, com certeza. Não no exato momento, mas depois tu acaba criando mais oportunidades de venda. É importante ter uma embalagem instagramável, né? Até ali uma pizzaria tem uma frase, uma coisa, uma embalagem que faz as pessoas quererem postar no Instagram aquele produto, mesmo sem pedir. Então tu pode ter uma isca, né? Ou tu pode só ter uma embalagem extremamente instagramável. Eu preciso mostrar isso pros meus amigos. Preciso postar nos stories. Show. E aí traz a questão do diferencial também, o mecanismo único, né? Muito bacana. Também interfere no pós-venda, tá? Outro ponto que você pode implementar também é um programa de cashback, certo? Programa de cashback, quando a pessoa compra em determinado período de tempo, ela tem ali, se ela comprar dentro do período ali de um mês, vamos supor, ela vai ter algum tipo de desconto, né? Uma empresa que faz muito isso, Spoleto, outra empresa gigantesca que faz isso muito, Calvin Klein. Reserva faz também, exatamente. Então, são grandes empresas que aplicam isso e realmente faz total efeito. Né? Mas aí eu vou comer minha margem. Cara, é só você colocar que para ela usufruir daquele desconto, tem um valor mínimo. Pronto. Ou seja, tu chama a atenção com esse cashback, a pessoa volta e aí tem uma condição, obviamente, para ela adquirir aquilo ali. Ela vê uma vantagem de comprar de novo e até pagar mais caro, porque ela ganha desconto se ela pagar mais caro. Exatamente. Muito bom. E interessante é que aqui dentro da Aura Digital, a gente tem nosso sistema de CRM, a gente consegue incluir esse sistema de enviar uma mensagem lembrando do cliente voltar com essa porcentagem de cashback. Boa. Então, realmente é um mecanismo automatizado que faz isso. Outro ponto bacana, o processo ativo de indicação. Cara, você ir até o seu cliente pedir indicação. A gente chama aqui de programa de embaixadores, né, Samuel? Então, quando um cliente fecha com a gente e ele indica outro cliente e esse cliente fecha, ele ganha ali um desconto, certo? Você pode dar também um desconto ou um brinde também. Aí vai da tua escolha. Boa. E aí, outro ponto importante, tá? Que é justamente o NPS, né? Ou seja, é você avaliar como tem sido a experiência do teu usuário através de um formulário, tá? Pode ser tanto formulário, você pode ligar para o teu cliente, mensagem, para realmente avaliar o que ele realmente gostou do teu serviço e o que ele não gostou, para que você possa melhorar, potencializar os pontos positivos e excluir os pontos negativos, certo? E isso também serve também para prova social, que aí é a cereja do bolo, né, Samuel? Porque com provas sociais a gente consegue rodar anúncio de provas sociais e ter ainda mais resultado. Além dos anúncios, a gente pode utilizar isso como também uma quebra de objeção para aquele cliente que está com dúvida, está com medo de comprar de você. Não acredite em mim, acredite no que o meu cliente está falando de mim. Olha como é forte isso, né?
Sem dúvida. E você Demais. pode brincar com esses elementos do pós-venda unindo um com o outro. É o que muitas escolas de idiomas fazem, né? Pega lá e liga pro aluno, pergunta a satisfação dele e aí pede 5 contatos para entregar para esses contatos, por exemplo, um brinde. E aí a pessoa se sente mal de não entregar os contatos porque os amigos dele vão ganhar uma coisa super legal. Pronto, eu uni NPS com programa de indicação, entendeu? Muitas grandes lojas lojas não, né? São empresas de curso de inglês. Usam muito isso, né? Que Demais. a partir do momento que você indicar ali 10 contatos, você ganha um desconto. Só que é tudo ancoragem, a gente sabe, né? Então, assim, é uma estratégia que pode ser utilizada também, né? Exato. Você tá comprando ali possíveis contatos ali dos clientes que já estão ali negociando, né? Sem dúvida. Theo, outro ponto. É fácil conectar o WhatsApp, que a gente está ainda tocando no WhatsApp, com o CRM? É difícil fazer essa integração? Como é que é? Cara, é tranquilo de fazer, mas o empresário não vai precisar se preocupar com isso, porque aqui dentro da Ludo Digital, a gente que faz essa integração, certo? Então, esse empresário ele não vai precisar se preocupar com isso. Mas, se for outros sistemas, né? Cada sistema tem um mecanismo diferente. A gente sabe que tem a API, para quem entende de programação, né? Tem a API oficial e não oficial. Não vou detalhar especificamente isso, mas o importante é que cada ferramenta tem a sua forma de integração, mas a nossa aqui, você não vai precisar se preocupar com isso, que a gente integra tudo bem direitinho para você. Tá? Bom demais. Então vamos agora falar sobre a parte de reunião de vendas, negociação em reunião de vendas, né? E a primeira pergunta que eu queria fazer, Samuel, é o seguinte: qual a importância de ter uma boa estratégia no pré-vendas quando a gente fala de um pré-vendas numa estrutura de vendas que inclui reunião? Pronto. O problema de você não ter um bom pré-venda numa estrutura de venda que inclui reunião é que você vai tornar o teu closer, para quem não sabe o que é o closer, quando você tem um processo de venda que inclui reunião, o closer é quem vai para a reunião. E o SDR é esse que faz o pré-venda. E o BDR é quando você faz prospecção ativa. Muita gente confunde SDR com BDR. Então o pré-venda, o SDR, se ele não for bem alocado, não tiver processo, ele vai atarefar demais o closer com leads desqualificados. E um ponto que é inegável, Theo, é que vendas, o emocional do time de vendas conta muito. É só você olhar quem são os gerentes comerciais das empresas. São pessoas assim que acorda de manhã, já levanta os braços, pula, vibra. São pessoas assim, né? Entre aspas, óbvio. Eles treinam para isso, que conseguem estimular o time. E tu tem um closer lá, que todo lead que cai para ele não tem dinheiro, não tem um problema que resolve, que nós resolvemos, cara, isso vai impactar nos leads que tem dinheiro quando chegarem na reunião. Além dessa questão qualitativa, um bom processo de pré-venda vai garantir a quantidade essencial de reuniões para bater as metas. Então, importância do pré-venda, qualificação e também quantitativa, em garantir etapas ali do pré-venda para que aquele cliente chegue na reunião de maneira desejando mesmo aquela solução. Em uma partida de futebol, o pré-venda é o meio de campo, enquanto que o close é o atacante, que vai fazer o gol. Se não tiver um bom trabalho do meio de campo, a bola não vai chegar na área. Enquanto que a defesa, a gente pode pensar que é o produto, que é o operacional, que é o administrativo, que está segurando ali a empresa para que a gente possa os nossos clientes serem fidelizados. Então, pré-venda, importância é quantitativa e qualitativa. Bom demais. E assim, Samuel, de forma prática, nessa parte de qualificação, né? Como é que a gente consegue, de forma prática, identificar quais são os clientes que são qualificados e realmente trazer esses clientes realmente para a parte das vendas mesmo, né? Da conversa de vendas. Pronto. Você pode ter um processo de pré-qualificação e qualificação. Processo de pré-qualificação. Você pode ter um formulário que pré-qualifica aquele lead através de perguntas-chave, como, por exemplo, se for um B2B, quanto que aquela empresa fatura? Se for um B2C, nossos valores partem a partir de tanto. Isso é viável para você? Então você pode fazer essa pré-qualificação através de um formulário e a qualificação através do SDR em si.
Nessa qualificação, 2 pontos o SDR tem que responder. Primeiro, aquele lead tem condições de investir? Parece ter condições. No caso do B2C não é tão simples declarar isso, mas no B2B é bem simples. E, segunda pergunta, aquele lead tem a necessidade que o nosso produto, nosso serviço resolve? Se tiver essas 2 respostas, sim, tem condições, e sim, ele tem a necessidade que atendemos, ele é qualificado. Bom demais, cara. Bom demais. Certo. E outra pergunta voltada para pré-vendas, né? Quais são as melhores práticas? O que eu posso fazer para nutrir e deixar aquele cliente antes da minha etapa de vendas o mais qualificado possível? Como é que eu posso fazer com que ele saia ali numa etapa de lead quente ou lead frio para um lead mais qualificado, mais quente, né, que tenha uma consciência maior? Boa. Quando a gente fala do processo do SDR, ele vai aplicar o Spin Selling. O Spin Selling não é algo exclusivo do closer. Então, por exemplo, uma ligação de pré-venda pode perguntar: fulano, para a gente preparar o melhor cenário para o nosso especialista na reunião, entendendo já as suas necessidades de passar o melhor plano de ação, posso te fazer algumas perguntas? Pergunta 1. Qual é a principal dificuldade no teu negócio? É isso, isso e isso. Ah, entendi. Realmente é um sério problema isso aqui. Eu estou agitando o problema daquela pessoa. Mas fica tranquilo que o nosso especialista vai trazer como que a gente faz para que outros clientes nossos tenham exatamente isso. Então, o Spin Selling funciona no processo de pré-venda para aquecer aquele lead. Outro ponto, provas sociais. O pré-venda essencialmente precisa trabalhar com provas sociais antes de que o closer tenha o contato com aquele lead em reunião. Um vídeo de compilado de provas sociais enviadas em uma apresentação. É essencial. E se a gente está falando do B2B, uma outra estratégia para gerar esse aquecimento dos leads é atos de empatia. Por exemplo, B2B tem Instagram da empresa, costumeiramente. Você pode, como empresa, como o SDR pode ir no Instagram daquela empresa e curtir algumas publicações. Comentar. Isso, legal. Esses detalhes conjuntos, prova social, curtir publicações no B2B, comentar, fazer o Spin Selling é o combo perfeito para que o cliente chegue na boca do gol, digamos assim, com o close e o close consiga fazer esse gol, que é o fechamento. Bom demais, bom demais. Show. Agora devolvendo para ti, tá? Falando sobre reunião de vendas, a gente acredita muito que a galera comete muitos erros, acha que é apresentar um PDF que vai resolver o problema da reunião. Ah, não, se eu tiver um PDF perfeito, vou vender. Ou então explica muito, fala muito e não consegue, né, fazer a venda. Quais são assim, os principais erros no processo de reunião de vendas que na tua percepção são os que mais acontecem? Cara, assim, os principais que eu vejo são não seguir esses 3 principais pilares que eu vou comentar aqui para vocês agora. Primeiro pilar é a questão da ambiência e o visual, tá? A pessoa entrar na reunião de vendas sem realmente agregar nenhum valor ali, agregar nenhuma autoridade no que tá falando através do ambiente que ela tá inserida. Como assim, Theo? Cara, eu vou fazer uma reunião com o empresário e eu tô num ambiente ali com barulho de fundo, um ambiente que, tipo assim, não tem nada voltado pra parte corporativa, eu tô mal vestido, eu tô com meu cabelo mal cortado, eu tô com a barba pra fazer, entendeu? Eu tô com a qualidade da minha câmera ruim, entende? Então tudo isso gera um ruído, gera uma pulga atrás da orelha do empresário pra, tipo assim, não querer fechar contigo. É aquela questão da primeira pressão é a que fica, entendeu? Então assim que a gente entra na reunião, a gente precisa estar bem vestido, a gente gosta até de ficar, passar perfume, confiante, cara, pra realmente ficar confiante ali no momento da reunião, né? E isso é muito verdade e se aplica até em outros mercados, né, Samuel? Que é justamente, por exemplo, a questão da ambiência no mercado imobiliário, por exemplo. Aquela questão, o cara que chega ali com a BMW para vender um imóvel de 1 milhão e o cara que chega com um Gol para vender um imóvel de 1 milhão. Qual que vai ter uma vantagem melhor? O cara que tá na BMW. Sim. Isso a gente tá falando sobre ambiência, tá? Então o primeiro ponto é esse, cara, se preparar para a reunião estar
visualmente alinhado com o que você vai falar, com os argumentos que você vai trazer e etc. Segundo ponto, a parte da tonalidade da voz. Então a gente chega ali na parte das vendas e chega... aí fica olhando pra cima e pra baixo e cara, a tonalidade da tua voz vai interferir ali para as pessoas acreditarem no que tu tá falando, entendeu? Então assim, esses palavrinhas que ficam e a forma com que tu fica olhando pro ambiente também interfere, né? Então assim, quanto à questão da tonalidade, né, também interfere você tá falando no monotom. É totalmente diferente eu falar assim, com a tonalidade um pouco mais baixa, mais acanhado, para quando eu trago energia no que eu tô falando. Isso traz mais credibilidade pro que tu tá falando, entendeu? Então assim, evite um monotom, né, Samuel? Você falar durante a reunião toda na mesma tonalidade. Quando você for falar algo que vai interferir que é uma situação ruim ali na vida do empresário, você fala, cara, realmente isso é complicado. Realmente é uma situação que você deve sair. Mas eu tenho uma solução perfeita pra você. A nossa solução é a gente entrega isso, isso e aquilo. A questão do sorriso, né, também, Samuel. Muito importante. Muito. E só depois que vem a parte dos argumentos, o que você traz ali como a parte da discussão mesmo. Entendeu? Que você vai falar pro empresário. E isso aqui não é eu que tirei. Não sou eu que tirei da cabeça isso daqui, pessoal. Isso aqui é estudo científico. Isso. Então, estudos indicam que primeira coisa que vai interferir para a tua venda é a ambiência, o teu visual. Segundo ponto, a tonalidade da tua voz, a forma com que você fala, a confiança que você gera no que você está falando. E o terceiro ponto é a parte da argumentação. Isso. Entende? Então, fiquem ligados com esses 3 pontos que são altamente importantes. Show de bola? Boa. E aí, pessoal, vamos falar agora, né, Samuel? Show, a gente se preparou para a reunião, a gente sabe o que a gente precisa fazer de uma reunião e quais são os pontos importantes para a gente iniciar uma reunião, né? Então assim, Samuel, eu queria que tu comentasse o seguinte, cara, o que são os elementos principais, os pilares principais para uma abertura de chamada de vendas interessante, de sucesso? Pronto, a partir de agora a gente vai falar também da condução, a gente vai falar de toda a estrutura da reunião. Pontos importantes para o início da reunião de vendas. Rapport e apresentação. Esses 2 pontos são essenciais. Rapport. Isso é um fato. Os vendedores que têm mais carisma e se conectam mais facilmente com aqueles clientes vão vender mais. Porque gera um relacionamento e a pessoa se sente constrangida de não adquirir. Rapport, estratégia de rapport. Um sorriso, energia logo no início. Confiança, exemplo. Fala, Theo, como é que você tá, cara? Tudo bem? Hoje tem um prazer conversar contigo. Como é que você tá? Tudo bem? Você fala comigo de onde? Ah, eu falo aqui de tal lugar. Legal, a nossa sede fica aqui em tal cidade. Você conhece já Fortaleza? Não conheço. Fortaleza é quente, mas eu não troco a minha cidade por nada, eu gosto muito. E um sorriso verdadeiro. Você precisa treinar esse sorriso verdadeiro, você precisa treinar essa capacidade de se abrir e de gerar uma comunicação de fato amigável, mostrando que você não está se importando só com aquela venda. Então, rapport é o ponto inicial. E segundo, a apresentação marcante. Como é que eu me apresento de maneira marcante? Por exemplo, muito prazer, olha a confiança são pontos importantes, confiança e números. Confiança e números ou termos de autoridade. Muito prazer, Theo, eu sou o Samuel Saldanha e eu já ajudei mais de 300 negócios a irem ao próximo nível. Nesse meio tempo a gente já investiu mais de 4 milhões em anúncios através dos nossos clientes que confiam em nosso trabalho. Então nessa reunião a gente vai ter muito a conversar, unindo a minha experiência de marketing, vendas no digital com o teu segmento. Então vai ser um prazer ter essa condução com você. Além disso, tu pode incrementar na tua reunião de vendas, além dessa apresentação e do rapport, uma introdução à reunião. Exemplo, Theo, a nossa reunião ela vai ser dividida em 3 momentos para a gente ter uma conversa muito produtiva. No primeiro, a gente vai entender a tua necessidade. Segundo, eu vou estar te dando orientações com base na minha experiência de mais de 300 negócios acelerados
para que tu possa ter mais resultado na tua empresa. No terceiro momento, se eu perceber que a minha solução te atende, eu vou te entregar uma proposta comercial. Pode ser assim? Dessa forma, eu amarrei a minha reunião, coloquei ela nos trilhos, agora eu posso iniciar. Fera? Show demais. Show demais. Cara, e show. A gente falou sobre a abertura, né? Os pontos principais de uma boa abertura. E agora para a parte da condução, né? Durante a reunião, a negociação. Quais são os pontos importantes, né? O que é eficaz durante essa ligação de vendas na condução? O que é importante? Quais são os pilares? Pronto. Agora são alguns pontos que precisam ser trabalhados. Depois que você faz uma boa apresentação marcante, entra nas perguntas tanto de diagnóstico quanto perguntas de venda. Perguntas de diagnóstico são aquelas perguntas que visam entender a necessidade do cliente mesmo. Entender a necessidade. Saber se você entendeu o que ele precisa para guiar a reunião e quais são as lacunas que o teu serviço vai preencher. As perguntas de venda já são as perguntas de spin. Perguntas de spin selling mesmo. O que você imagina na tua empresa? Quais são os planejamentos da tua empresa? O que está te impedindo? Se você não resolver isso, o que vai acontecer no teu financeiro? Então, apresentação, quer dizer, rapport, apresentação, perguntas de diagnóstico, perguntas de spin. Depois dessas perguntas de spin, a gente entra na frase de relacionamento. Essa frase de relacionamento nada mais é do que uma abertura de porta. A pessoa, você está conversando com a pessoa aqui, ó, entendendo as dores dela, e aí você convida, olha, vamos entrar aqui, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. É mais ou menos assim, você pode fazer da seguinte forma. Theo, eu tenho absoluta certeza que o nosso produto vai resolver todos esses teus problemas. Deixa eu te apresentar isso. E aí você entra nessa sala, entre aspas, imaginária do processo de venda. Depois dessa frase de relacionamento, você entra na etapa de vender para o emocional. O emocional ele costuma ser mais simples na venda, mas ele não é suficiente. Uma venda para o emocional bem simples é você conectar ali o fim ou aonde o cliente quer chegar com o meio. Vamos falar sobre dependência de indicação. A maioria das pessoas, depende de indicação e você perguntou para a pessoa, ela disse, eu recebo 5 contatos por dia no WhatsApp. Beleza. Se você tivesse, ao invés de 5 pessoas chamando no seu WhatsApp todos os dias, você tivesse 40 pessoas que já passaram pelo critério de saber o preço do teu produto, te chamando todos os dias, tu acha que tu estaria mais perto ou mais longe de faturar o que você disse que quer faturar? Boa. Isso é vender para o emocional. Eu pego o fim e conecto um meio que o meu serviço ou produto tem para eu levar até lá, pergunto se faz sentido e se ele vai estar mais perto ou mais longe. Depois que eu vendo para o emocional, é simplesmente isso, essa pergunta. Vou estar mais perto. Você vai vender agora para o racional. Emocional não é suficiente. A venda para o racional, você pode fazer cálculos mesmo. Cálculos. Poxa, eu vou pegar aqui as métricas comerciais que o cliente disse que tem. Exemplo, eu tenho uma taxa de conversão de tanto, recebo tantos leads. E eu vou conectar com as métricas de marketing que eu tenho conhecimento. Exemplo, fulano, se a gente investir tanto, a gente vai ter X quantidade de leads. Aplicando a essa quantidade de leads, a taxa de conversão de tantos por cento que você me falou que já possui, com o ticket médio de X que você me falou que tem, a gente vai conseguir esse resultado investindo isso. Faria sentido para você investir isso para retornar isso? Isso é a venda para o racional. Eu mostro racionalmente que não faz sentido não topar aquela solução, não entrar naquela solução. Depois da venda para o racional, entra a apresentação do método ou a apresentação da solução. E aí pode entrar uma proposta comercial, pode entrar provas sociais, inclusive a apresentação, PDF, é prova social, cara. Você tem que mostrar o máximo de provas sociais possíveis para que o cliente não tenha saída. Eu preciso dessa solução. E aí, depois disso, pitch de venda. O que é pitch de venda? Pedir a venda. Pede a venda. A galera mostra e não pede. Peça. Coloca opções ali para a pessoa escolher e pergunta qual dessas opções mais te interessa. Você já está afunilando o processo final de venda, colocando soluções e pedindo uma decisão. Então, essa é uma organização de reunião de vendas
muito interessante que utiliza conceitos do Spin Selling e conceitos do Straight Line Persuasion, que são duas estratégias de venda que combinadas criam essas formas aqui de condução muito eficientes, e a gente utiliza hoje aqui na Luri para bater nossas metas comerciais toda semana. Bom demais, bom demais. Show. Agora eu vou devolver para ti. Como é que eu vou lidar, Theo, então, com as objeções? Porque a gente faz esse processo de venda, mas tem as objeções. Como é que eu lido com isso? Show. Depois de fazer o pitch, sempre vê as objeções, né? E assim, quais são as principais objeções que normalmente aparecem, né, Samuel? São objeções ali relacionadas ao preço, né? E a objeção famosa, vou pensar, vou falar com meu marido, vou falar com meu financeiro, né? Então vamos focar nessas duas principais hoje, né? Então, preço, né? Como a gente pode conduzir, uma forma de condução de quebra dessa objeção, né? Então, você fez lá o pitch e a pessoa falou que tá caro. Tá caro o preço. Então, assim, a partir do momento que a pessoa traz essa objeção, você pode responder da seguinte forma. Tá caro comparado ao quê? Porque se você falou que tá caro é porque você já comparou, você já viu o serviço de outra pessoa. Aí a pessoa, não, eu vi o fulano de tal que fez o mesmo serviço que você por R$100 ou por tanto valor a menos. Aí você vai responder o seguinte. Fulano, é melhor você fazer o serviço com essa pessoa tendo um perigo de... E aí você vai trazer os perigos que a pessoa vai ter fazendo com a pessoa que tem menos experiência, que pode dar problema, que etc. Ou você fazer comigo tendo a certeza de que você vai entregar um produto de qualidade, que você vai realmente entregar resultado, que você tem experiência no mercado. Boa. Ou seja, eu vou colocar o cliente contra a parede. Boa. Ou seja, eu vou jogar a responsabilidade para ele novamente. Entendeu? Então, a forma de conduzir essa objeção do preço. Forma de conduzir a objeção de vou pensar, vou falar com a esposa, vou falar com o financeiro. Fulano, sei que é importante você falar com a sua esposa, com o seu financeiro, etc. e tal. Mas deixa eu te perguntar, 99% das pessoas que a gente conversa aqui todo santo dia, quando elas vão falar com o financeiro, é porque elas estão com algum tipo de dúvida. Com insegurança. Algum tipo de insegurança, com algum tipo de medo. Qual é o medo que está te impedindo da gente concluir o nosso negócio hoje? Entendeu? Então, assim, as pessoas que falam que vão pensar, que vão falar com a esposa, financeiro, etc., elas estão com uma objeção oculta que elas não apresentaram para ti. Então, essa pergunta tem como objetivo fazer com que elas revelem essa objeção que ainda está oculta. E aí, a partir do momento que ela trouxer, cara, realmente é o preço, não gostei do preço, e aí você pode conduzir. Cara, é porque isso e aquilo, e aí você traz outras formas de condução para quebrar a outra objeção que vai aparecer. Porque com certeza ela vai aparecer, tá? E aí, sejam agressivos, né? Venda é algo agressivo, é algo ativo, entendeu? Então faça uma oferta para fechar lá na hora, para você ter um fluxo de caixa bacana, né? Pra pessoa pagar logo, né? Mas assim, fato é que se você deixar a pessoa com alguma objeção, você não vai fechar. Se você deixar a pessoa ir pensar, etc e tal, sair daquela call de vendas, é muito difícil que você feche. Acontece? Acontece. Mas a taxa de conversão abaixa bastante. Entendeu? Então o ideal é o que, Samuel? A gente tentar convencer para a pessoa fechar naquele momento. Nem que seja um sinal. Exatamente. Seu valor completo, mas algum compromisso. Amarrar, né, ela. Amarrar, um aperto de mão digital, que pode ser chamado disso, né? E ser um sinal ali, etc. Bom demais. E aí, pronto, passamos pela parte ali de reunião de vendas, pré-vendas, reunião de vendas, quebra de objeção, etc. Samuel, como é que eu faço para fazer... Vamos supor que aconteceu a pior das hipóteses, né? A pessoa fez a reunião, ficou de pensar, etc e tal. Como é que eu faço para fazer um follow-up para aquele cliente, relembrar ele ali da oferta que eu fiz? Quais são as formas que eu posso estar fazendo isso? Boa. Isso, obviamente, vai depender de cada setor e cada nicho. É importante que você tenha um processo de venda que trabalhe fechamento na reunião, com algum tipo de garantia ali de... naquele momento que você vai entregar um bônus, alguma coisa assim. Você tem que ter cartas na manga, além da questão de diminuir o preço, porque a galera pensa que cartas na manga é diminuir o preço e você tem que ter várias antes disso. Mas, formas de fazer follow-up. Você pode, no nosso caso do B2B, que a gente tem mais
a vivência é, por exemplo, pegar uma publicação do Instagram daquela empresa, mandar no WhatsApp, dizendo assim: excelente dia, fulano. Esse tipo de vídeo com estratégia de marketing eficiente vai te trazer muito resultado. Muito bom. Olha que coisa simples, mas que gera uma baita conexão. Mostra que você deu o trabalho de ir no Instagram daquela empresa, pegar um conteúdo e mostrar para ela que aquilo não é estratégia bem feita, vai entregar resultado. Provas sociais é o feijão com arroz de follow-up. Tenha uma pasta no seu iPhone, no seu computador, que seja o seu celular, com provas sociais do teu segmento. Tenha essa pasta para você poder mandar ali uma por dia, que seja, uma por follow-up, que seja. E existem N outras, mas se tu tem prova social, se tu tem essa estratégiazinha que envolve rapport do Instagram, você já vai ter um resultado interessante. E aqui mostrando algumas métricas, né, de estudos, o B2C, ele pede, B2C para quem não sabe, é quando a tua empresa vende para consumidores finais. Entre 5 a 7 pontos de contatos até o fechamento. E o B2B de 7 a 13 contatos para ocorrer um fechamento. E aí tem muita gente que não quer fazer nenhum lembrete, né? Realmente o cliente chega, faz reunião, não fecha no momento e a pessoa simplesmente esquece, né? E aí tá um problema grave aí, né? E aí, Samuel, a gente falou sobre métricas essenciais ali que a gente precisa estar olhando, né? Do WhatsApp. Queria que tu comentasse também pra gente quais são as métricas, só que das reuniões de venda que eu preciso estar atento. Pronto. Métricas importantes quando você tem um processo de reunião de venda. Total de leads gerados na primeira ponta do marketing, vindo do marketing, ou de outros canais que você tenha do inbound, até outbound para quem faz. Aqui a gente trabalha muito mais com inbound. Taxa de resposta dos leads ali no processo de pré-venda. Quantidade de agendamentos. Quantos agendamentos foram gerados a partir dessas oportunidades, taxa de comparecimento, e aí você tem que analisar o processo do pré-venda para saber se ele está gerando essa conexão, gerando esse aquecimento dos leads, e a taxa de fechamento já dentro do close mesmo, da atuação do close. E aí você tendo essas métricas em suas mãos, você consegue identificar todos os meses e todas as semanas. A gente gosta de fazer uma análise semanal dessas métricas, para saber se tem algum gargalo que precisa ser ajustado. Porque senão pode ser tarde demais se você não analisa isso constantemente. Bom demais, é ser analítico, né? Em todas as coisas, nos anúncios também. Sem muito dúvida. Importante. A gente falou sobre etapas de CRM anteriormente, né? Então, a gente já deu um overview, né? De como funcionam as etapas do CRM para vendas no WhatsApp, tá? O que vai mudar, assim, Samuel, para vendas com reunião de vendas? Pronto, com reunião de vendas tem a questão do agendados e comparecidos. Mas aqui um fluxo de etapas que você pode ter no teu CRM para processo de venda com reunião: em contato, respondeu, reunião agendada ou confirmada, né? Porque alguns trabalham com ferramentas e softwares que já agenda, então você precisa confirmar, comparecidas, fechados, perdidos, follow-ups, trabalhar 13 follow-ups, 1, 2, 3, 4, 5 até o 13, e depois o follow-up infinito. Se você tiver todas essas etapas, você não vai perder seus leads e vai sempre estar progredindo, digamos assim, o teu processo comercial. Bom demais. Show. Pessoal, agora o último ponto. A gente falou de tudo sobre vendas. Falou tudo sobre venda no WhatsApp, venda um processo de reunião. Mas como estabelecer uma cultura que estimule que os teus colaboradores sejam de fato profissionais quando se fala de vendas? A gente vai finalizar esse ponto bem rápido. Estratégias de você como empresário para que o teu time de vendas seja engajado e responsável. Vamos lá então, Theo. Como criar uma cultura de vendas forte dentro de uma organização, dentro de uma empresa? Como é que eu vou criar essa cultura? Cara, eu acho que tudo começa, né? Eu tenho certeza que tudo começa pela parte da contratação, né? Não adianta a gente pegar pessoas para estar dentro da nossa equipe comercial que não tem um perfil comercial. Entende? Então, como é que funciona a nossa parte de contratação, né?
Primeira etapa é um formulário, onde a gente vai fazer perguntas chaves ali sobre vendas, certo? Vendas em geral, certo? Segunda etapa é a reunião com os candidatos para entender um pouco sobre o caráter dele e habilidades que ele tem. Então, reunião tete a tete, assim, olho a olho, certo? Para que realmente você identifique, né? A gente consegue ter as percepções das pessoas, a forma com que as pessoas agem, a forma com que as pessoas falam, a gente consegue identificar traços da personalidade da pessoa. E se realmente der match ali com nossa cultura, a gente passa para a próxima etapa, que é a etapa 3, que é a etapa da reunião na prática. Ou seja, aquele colaborador vai tentar fazer uma venda para mim. Se for pré-venda, ele vai com ligação, né? Exatamente. Pré-venda. E aí, Samuel, eu quero que tu fale também na parte de contratação e onboard do colaborador, né? Quais são coisas diferentes, como fazer um onboard, o que é a parte de contratação, o que é a parte de onboard, né? Então, diferenciar essas duas etapas aí. É um erro que muitos empresários cometem. Eles têm um processo de contratação, mas quando contratam, largam os colaboradores ao léu, ao que eles pensam que deve fazer. Toda empresa deveria ter uma área de membros, a começar, que ensine, ou pelo menos videoaulas ali, que ensine a função que deve ser feita. Nessa questão aqui de reunião de vendas ou de processo de vendas, esses colaboradores precisam ter gravações de ligações, de videoconferências que foram feitas, para que ele tenha o que se inspirar. Então, a diferença da contratação, do processo de contratação para o processo de onboard beleza, aqui você contrata, aqui você se certifica que ele pegou todas as habilidades para exercer. Esse processo de onboard não é da noite para o dia, às vezes dura 1 a 2 semanas. Como é que você pode fazer esse processo de onboard com o time comercial? Etapazinha de 4 pilares, né, essenciais. Primeiro, você faz e a pessoa vê. Pode ser uma reunião de vendas, você faz a reunião, ou você coloca um close para fazer e o close iniciante, ou que está entrando na empresa, vai assistir. Depois, você vai fazer uma simulação com aquele close ou com aquele pré-venda, onde ele vai fazer tudo o que ele pensa que deve fazer mediante o que ele assistiu. Você vai fazer e eu vou ver você fazendo. Não vou falar nada naquele momento, vou ver você fazendo, mas é uma simulação com você mesmo para não arriscar perder um cliente nessa etapa por causa de inexperiência. Terceiro, você vai fazer a simulação novamente, mas enquanto ele está fazendo contigo, tu vai trazer correções. Espera aí, fulano, não. Repete essa parte, trocando isso por isso. E a quarta etapa, aí já é ele fazendo e você observando os resultados mesmo com clientes reais. Não mais simulação, mas ele fazendo e você assistindo uma gravação, uma ligação que ele fez, ouvindo aquela ligação. Então, se você tiver essas 4 etapas bem feitas, você vai ter um processo interessante já e eficiente de onboard. Bom demais. De colaborador, né, que eu me refiro. E agora, como pagar o colaborador do comercial para ele ter eficiência? Show, cara. Aqui na parte do comercial a gente gosta de trabalhar com comissionamento. Não somente comissionamento, mas comissionamento como um fator importante, porque questão do engajamento do colaborador, né? Ele vai ganhar baseado no empenho dele, nos resultados dele. É o que a gente comentou anteriormente. Comercial é resultado, é número. Entendeu? Então, se eu pago um fixo pro meu colaborador que tá ali no comercial, cara, qual é o estímulo que ele vai ter para performar, para vender mais? Quando a gente trabalha com comissionamento, a gente tem ali um colaborador querendo vender mais para ele ganhar mais, né? E um incentivo para ele. Então, hoje aqui dentro da Luro Digital, a gente faz da seguinte forma. A gente tem um fixo, a gente tem as comissões e a gente tem bonificações também por metas atingidas. Então, a gente tem um determinado lugar que, se ele chegar nesse lugar aqui, ele vai ganhar ainda mais, uma bonificação a mais. Fazendo com que ele sempre esteja vislumbrando a próxima etapa. O grande problema que a gente tem em empresas é o quê? Cara, o colaborador não sabe qual é a próxima etapa dele. O que ele pode fazer para evoluir? Porque não é deixado claro. E isso é culpa de quê? Nós, empresários. Sim. E também você pode entregar para o teu colaborador vendedor 2 opções. Você pode entregar, olha, você tem essa opção aqui que você tem um fixo, um comissionamento por venda de tanto e um bônus que se tu atingir essa quantidade de vendas, tu ganha isso aqui a mais.
Mas tu tem essa outra opção, que tu não vai ter fixo, tu vai ter só comissionamento, mas tu vai ganhar X% a mais por venda e tem essa bonificação. Se tu atingir isso aqui de venda, tu ganha um bônus de tanto. E aí você tem que ser agressivo nessa diferença do comissionamento para fazer sentido essa segunda opção. E a partir disso, você já começa a entender o perfil dos teus vendedores. Esse aqui ele é algo mais conservador. Esse aqui já é mais dedicado, ele já acredita mais que consegue, ele vai mais atrás. E aí você pode criar esses dois perfis trabalhando na mesma empresa, no mesmo setor, mas se oferece essas duas condições. Você vai saber quais são os perfis de vendedor que tu tem. Show de bola. E vamos para a última pergunta do nosso podcast para finalizar, né, Samuel? Como manter o time de vendas engajado? Como manter eles realmente eufóricos para vender mais? Muito boa essa pergunta. Para manter um time de vendas dedicado, você pode utilizar o quê? Principalmente reuniões semanais. Você não precisa necessariamente de dailies, reuniões diárias, mas obrigatoriamente semanais e um acompanhamento obrigatoriamente diário do que está acontecendo. Não precisa ser um acompanhamento que você vai conferir número com eles, mas que você vai estar acompanhando dificuldades, possíveis necessidades, perguntando como é que está. Se é um processo de venda que inclui reunião, entendendo ali quantas das reuniões agendadas compareceram naquele dia e pedir todos os dias uma espécie de mensagenzinha ou uma pergunta mesmo que você pode perguntar para certificar desses números. E já nas reuniões, aí sim, trabalhar número de tudo. Principalmente quando a gente trabalha com reunião de vendas, quantas reuniões obtivemos, quantas compareceram, total de taxa de conversão dessas reuniões que compareceram. Se tu faz sempre um trabalho com números, tu consegue medir as melhorias, de semana após semana. Dessa forma, tu mantém o time engajado, porque eles vão acompanhando os números e vai entregando resultado. Outro ponto é que tu construa meta, super metas e mega metas. Toda segunda-feira você mandar, pessoal, vamos atrás da nossa meta. X. Super meta, tanto. Mega meta, tanto. E aí você pode até oferecer uma bonificação se atingir tal coisa. Agora, o comercial é importante que se você for oferecer essas bonificações, essas coisas, seja algo surpresa, para gerar aquele desejo assim, eufórico naquela semana. Pode ter uma bonificação padrão no salário do teu colaborador, se ele vender tanto, ele ganha tanto a mais. Mas essas bonificações mais, digamos assim, pontuais, tu não fazer toda semana. Essa semana, pessoal, se a gente bater a super meta, é tanto no bolso de vocês. Você pode ser estratégico também. No mês passado não foi tão interessante as vendas. Eu vou fazer mais bonificações pontuais, diferentes daquela padrão, ao longo desse mês. Então, reunião comercial, acompanhamento diário, comercial com números e questão de metas. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui o nosso podcast voltado para vendas. A gente falou bastante sobre vendas aí. Passamos por todos os pilares. Muita coisa bacana. E, pessoal, vamos deixar aqui alguns convites, né, Samuel, para vocês. Fica o convite de vocês nos acompanhar no Instagram, certo? @dupladotráfego_. Outro convite, se você é uma pessoa que acha que consegue agregar aqui junto com a gente, ser o nosso convidado, tá conversando aqui conosco, entre em contato com a gente também lá pelo Instagram. Para você que é empresário, tá procurando uma assessoria, não só de geração de demanda, mas também a parte estratégica de comercial, acompanhamento do comercial. Realmente o que a gente comentou aqui, uma equipe que consiga realmente se integrar junto com o teu comercial e ajudar o teu comercial. Entra também em contato com a gente, fala que veio do podcast, né, Samuel, para ter uma condição bacana, tá? E você que é dono de agência, né, e quer ter um acompanhamento junto conosco de uma agência que já teve bastante experiência, quer estar lado a lado com a gente, ter network com os nossos outros mentorados, entra também em contato com a gente, falando sobre a mentoria, fala que veio do podcast para também a gente fazer uma promoção bacana aí, um descontão bacana para você. Show? Bom demais. Foi um prazer ter você aqui e até o próximo episódio.